depois disso foi, dando match. Só amo demais. Aí, através de você, conheci Jéssica, que também foi paixão à primeira vista. Tatiane também, que já acompanha há algum tempo. É tão maravilhoso, né? A gente acompanhar as colegas tão combativas, tão aguerridas, tão competentes, inteligentes. Claro, com todo respeito aos colegas advogados, homens, né? Mas é porque a advocacia criminal, ela já é tão difícil. E a advocacia criminal feminina é muito difícil, o cubo é muito mais difícil. Então, eu digo que o meu coração sempre fica quentinho, me sinto representada quando vejo as colegas aí tão potentes, tão fodas de verdade, desculpa a palavra, mas é essa a realidade mesmo. E essa é a proposta da academia, Cíntia, juntar pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, competentes. A nossa primeira aula foi com a doutora Jéssica, que ela inaugurou a academia, o nosso primeiro encontro foi com ela. Depois veio a doutora Sara Suzy, que foi a nossa segunda convidada, e você é a nossa terceira convidada. Então, até agora, nós tivemos uma representatividade feminina muito grande. Próxima aula será com o professor Marcelo Monteiro. Mas até agora as mulheres dominaram aqui, porque são pessoas que representam o nosso estado, né, que tem um destaque no nosso estado, e eu fico muito feliz de fazer parte desse estado com mulheres incríveis e de poder ter também, né, outras mulheres participando e vindo, claro, sem excluir os nossos colegas, que são maravilhosos, incríveis, e que eu quero trazer mais aqui. Olha que responsabilidade, hein? Você me deu uma aula logo depois de Sara Suzy e Jéssica Rodrigues. Ô, Tatiana, aí, pô, agora aumentou o meu nível aqui tem que estar aqui o nível aqui de entrega de aula, porque a régua está aqui em cima, viu? Mas o seu nível é esse, doutora. Eu que estou aqui, sentadinha para aprender na terceira aula, para aprender com vocês. Estou sentadinha aqui para aprender e para a gente fazer isso, espalhar conteúdo, né? Vamos trazer melhorias para a advocacia criminal, vamos fazer a nossa parte, né? Às vezes muita gente reclama que ninguém faz nada pela advocacia, mas vamos nós fazermos a nossa parte. Exatamente. Gente, boa noite a todos. Quem quiser ligar a sua câmera, pode ficar à vontade para a gente ver esses rostinhos lindos. Ou então dar um salve aí, um oi no chat, para a gente saber que vocês estão aqui com a gente. Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro da Academia de Criminalistas, sempre muito pensado, eu sempre penso bem no tema. Boa noite, Caroline. Boa noite, Mairene. Muito animada para essa aula, eu também estou. Eu sempre tento trazer temas relevantes para a advocacia criminal e pessoas relevantes, né? Nomes importantes que eu admiro. A doutora Jéssica não está com seu batom vermelho, maravilhosa hoje. Boa noite, Augusto. Mas está sempre maravilhosa. Permitir aqui. E esse é o intuito da Academia de Criminalistas, unir os criminalistas, unir o nosso conhecimento, todo mundo sabe algo que o outro precisa aprender. E para quem não me conhece, eu sou Tatiane Magalhães, a idealizadora desse projeto. Estou aqui hoje com meus dois colegas, que é o Marcos André, o André Cavalcante, que além de ser meu esposo, é o meu sócio e meu parceiro também nesse projeto, e também o doutor Sami. Meninos, vocês estão com a câmera ligada? Eu não estou conseguindo ver vocês, Sami e André. Então, eu vou passar a palavra para que eles se apresentem, depois passo para a nossa querida, maravilhosa Cíntia Souza, para que ela conduza essa nossa noite maravilhosa. Boa noite, Jade. Todos estamos ansiosos. Doutor André, vou desligar aqui meu microfone para você dar o seu boa noite. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Rapaz, só mulheres, viu, dominando o mundo. Pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa. Quem é que vai ser doido de se meter, né? Dizer que, rapaz, traga um homem. Não, pode continuar. As mulheres podem fazer essa representatividade da advocacia criminal, que realmente há uma defasagem, né? Como a doutora Cíntia mesmo falou, na verdade não é nem defasagem. Há um preconceito gritante
por ser mulher, por trabalhar, porque na maioria das vezes, né, dificilmente tem uma mulher criminosa também nesse sentido para você advogar para a mulher, né, a mulher feminina advogar para a mulher. Na maioria das vezes, a maioria dos nossos clientes, acho que uns 90% é a grande maioria homem, né? Então, realmente é uma questão muito imbatível no sentido da mulher ser deparada mais com os clientes masculinos, né? Então, por isso que eu acredito que já se torna um pouco difícil. Mas elas estão conquistando, vocês estão conquistando o mercado, podem ter certeza. Vocês são brilhantes, vocês realmente merecem dominar, e eu nunca tive um preconceito, pelo contrário, quando a mulher é melhor do que eu reconheço. Então, eu reconheço a doutora Tatiane, que ela é melhor do que eu, realmente. Viu? Mas, enfim... E não reconheça não, para você ver. Não, mas eu reconheço, é verdade. Olha, gente, eu tenho a humildade de reconhecer, ela é muito boa, realmente, de verdade. Mas eu fico muito feliz em aprender também. É um tema bastante corriqueiro aqui no escritório, um HC substitutivo de revisão criminal. Nós até impetramos segunda-feira, hoje é quinta, né? Impetramos terça-feira no STF, um cliente até de São Paulo, viu, doutora Cíntia? O processo já transitado julgado. Acho que o ministro era o Rogério Schietti lá, que negou o segmento, negou o habeas corpus lá, e agora pegamos essa fase lá no STF e temos uma ação protocolada na terça-feira. Mas estou aqui para aprender, tá bom? Na cadeira da humildade. Tá bom? Pois boa noite a todos. Boa noite. Gente, a André está sendo modesto. Nós somos bons igualmente. Doutor Samir? Tudo bem, doutora. Você, meu querido. Você é melhor do que ele. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Samir, sou advogado, parceiro aqui da Academia de Criminalistas. A doutora Tatiane já deu início aí às apresentações, né? Mas, de qualquer forma, eu queria só registrar aqui o prazer de estar aqui novamente, de assistir essa aula, de aprender com a doutora Cíntia. Eu comecei a acompanhá-la recentemente por indicação da doutora Tatiane e passei aí a ser um grande admirador, viu, doutora, da senhora, e certamente tenho certeza que vai ser uma aula muito rica, né? Esse tema de advocacia nos tribunais superiores, através de HC, tem estado muito em voga atualmente, a gente sabe disso. Então, é um tema que está sendo muito discutido, mas nem sempre, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, está sendo discutido da maneira como deveria ser discutida, com a profundidade que deveria ser discutida. Muitas vezes, não é porque um HC, no caso dos tribunais superiores, pode ser impetrado diretamente lá no STJ, colocando como autoridade 4 TJ, ou no STF, colocando como no STJ, que não vai precisar observar uma técnica, uma argumentação, toda uma estratégia. Não à toa, inclusive, assim, recentemente a gente tem até enfrentado aí um fenômeno de diminuição brusca das concessões, né, de HC no STJ, inclusive, enfim, através de dados empíricos aí que são feitos, mostram que as concessões diminuíram consideravelmente, né? Então, isso, penso eu, pode ser atribuído não só, talvez, por muitas vezes um relaxamento e um excesso de confiabilidade, de se achar que pode ser feito a qualquer forma, de qualquer jeito, mas também de uma postura mais resistente adotada pelos tribunais superiores, porque viram, né, de que da forma como estava sendo, até pela quantidade de HC que estava sendo impetrada, eles precisariam tomar alguma medida, né, ali aquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva, né, da parte dos tribunais superiores, para tentar dar vazão à quantidade. Então, eu acho que, para encerrar aqui a minha intervenção nesse primeiro momento, eu acho que a aula de hoje vem num excelente momento, numa excelente oportunidade para que a gente efetivamente possa se qualificar. Eu tenho certeza que sairei diferente, né, do que entrei aqui hoje. É um tema que eu gosto muito, que eu estudo muito, mas é sempre importante a gente estar ali aprendendo com quem sabe. Então, vai ser um prazer. Doutor Samir, eu vou até colocar o número desse HC aqui, que nós protocolamos na terça-feira, não foi? Ou foi segunda? Acho que foi na terça, doutor. De habeas corpus substitutivo, para as pessoas depois, obviamente, se nós conseguirmos alguma coisa, né, lembrar da gente. Colocar no grupo. Vou colocar no grupo, pronto.
Então, doutor, da minha parte, acho que pode passar a palavra para a doutora Cíntia. Pronto, então, doutora Cíntia, Vossa Excelência tem a palavra, a defesa tem a palavra. Se apresente para todos, estamos ansiosos. Olha, ouvir esse A Defesa Tem a Palavra dá até um arrepio. Ô, coisa boa, não? É o nosso momento de brilhar. Queridos e queridas, muito boa noite. Bom, aqui esta humilde advogada que vos fala, Cíntia Souza, do interior de São Paulo, de Taubaté. Só para contextualizar, para que a gente fale efetivamente sobre o habeas corpus, eu tenho uma relação de amor com o habeas corpus, e aí vocês vão entender o motivo. Quando eu me formei em 2007, pensa, faz bastante tempo. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Quando eu me formei aos 21, eu trabalhava em banco, fui bancário durante muito tempo, então eu não advoguei. Não fiz estágio na época da faculdade, porque eu já trabalhava no banco, financeiramente não era interessante para mim, porque eu trabalhava para pagar a faculdade, e no banco eu fiz uma carreira na área comercial muito bacana, então eu não advoguei. Quando eu tive o meu segundo filho, quando eu estava grávida do meu segundo filho, do Nicolas, aos que me acompanham aqui na rede social, eu costumo postar bastante aí uma mistura da questão profissional, pessoal também, né? Então, os meus filhos são presença marcante nos meus stories, no feed, enfim. E antes de eu engravidar do Nicolas, comecei a fazer um trabalho voluntário nas unidades prisionais, através de um movimento religioso, chama Aldeias de Vida, que é um movimento aqui da minha região. Nós já fizemos mais de 70 retiros dentro dos estabelecimentos prisionais. E, na época, nem a carteira da OAB eu tinha ainda, porque realmente advogar não era uma opção para mim. Nesse meio tempo, eu engravidei, continuava ainda fazendo esse serviço voluntário dentro dos presídios, e eu amava aquele lugar. A primeira vez que eu entrei numa penitenciária, diferentemente do que acontece com a gente hoje, advogado, que a gente para no parlatório, através desse trabalho de capelania prisional, nós adentrávamos dentro dos raios, dos pavilhões, enfim, lá dentro da cadeia mesmo. E a primeira vez que uma cela baixou atrás assim, de mim, né, que fez aquele barulho, aquela cena de filme que a gente vê, né, a hora que você passa na clausura, aquilo me deu um arrepio dentro de mim, eu senti, eu falava assim, eu quero estar nesse lugar, eu amo esse lugar, mas eu não quero estar presa, eu não quero ser presa, né? O que eu faço para eu estar aqui? E eu amava aquilo que eu fazia, eu tive a minha experiência com Deus através de um preso, então, assim, a minha relação com a população carcerária, ela vai além do que só uma questão jurídica, né? Então, por isso que eu trago a questão da humanização, que também o pessoal fala bastante, como você consegue ser tão humana, mas é porque, primeiro, meu coração ele foi transformado para que depois eu pudesse ser advogada criminalista, entende? Então, quando eles me passavam as situações de violações realmente que aconteciam dentro do cárcere, eu sabia que aquilo era, evidentemente, ainda que eu não fosse advogada, eu sabia que aquilo era uma violação, que aquilo, independente de eu saber tecnicismo, de eu falar sobre dignidade da pessoa humana, só olhando para aquela situação, eu já sabia que aquilo era muito errado. E quando eu tive o meu segundo filho, o Nicolas, as mamães aqui, né, enfim, sabem o processo do puerpério, eu tive o início de uma depressão pós-parto, e eu ia lá falar sobre um recomeço de vida para os presos, mas eu não tinha o meu recomeço de vida, aquilo para mim não fazia sentido, porque eu tinha perdido a minha identidade. Quem eu era? A mãe do Murilo, a mãe do Nicolas. É um processo muito difícil esse, até a mulher, ela entender a sua identidade ali naquele momento. Então, eu ia dentro dos presídios e não fazia sentido para mim aquilo de eu falar de um recomeço, sendo que eu não estava tendo a minha identidade, né? O meu recomeço eu não estava conseguindo entender. E fui fazer terapia e a psicóloga falava, questão... E eu já não me via mais trabalhando em banco. E eu já tinha mais de 30 anos, com 2 filhos, você é absolutamente descartável para iniciativa privada, banco, então, muito menos, ninguém vai contratar alguém com mais de 30 anos que tem 2 filhos. É problema, é assim que eles enxergam, né? Como se filhos e a idade avançada fosse um problema. E como se 30 anos fosse uma idade avançada, né, gente? Pelo amor de Deus, eu estou com quase 40, eu estou na minha melhor fase e eu posso afirmar aqui para vocês. Pois bem, e com muita terapia, e aí ela foi trabalhando comigo essa questão, poxa, mas você é formada em Direito, bacharel em Direito, por que você não vai advogar? E, gente, eu tinha um ódio quando alguém me falava isso, por que você não vai advogar? Por que você não vai advogar? Eu falava, ai, que gente chata, vai cuidar da sua vida, eu não vou porque eu não
quero. E cada semana que eu voltava na terapia, eu tinha que fazer um trabalho para arrumar uma desculpa para eu falar para a psicóloga, por que você não vai? E aí teve um dia que eu não tinha mais desculpa para dar, né? Porque o filho é pequeno, tá, mas e aí? Enfim, gente, fiz o exame da ordem, passei, passei na segunda fase, já fazia em penal também. Enquanto eu me preparava para a segunda fase, eu fiz uma pós-graduação em execução penal, porque eu queria entender, né, o que eles passavam para mim das questões da violação e execução penal. Não sei qual que é a realidade de cada um aqui, mas na minha faculdade, aqui no estado de São Paulo, a gente não aprende, não tem execução penal na faculdade. A gente vai estudar um pouco para fazer o exame da segunda fase da ordem, né? E aí eu comecei a entender que, nossa, peraí, poxa, isso aqui que eu sabia que não poderia ser certo, a lei tem uma, né, a legislação, ela fala aqui no artigo tal, porque que isso não pode. Então, eu já criei um amor ali por essa questão da execução penal e tudo mais. E aqui no estado de São Paulo, os advogados não gostam de atuar na execução penal. Não sei como também a realidade de vocês, mas aqui não. Por quê? Tem muitos colegas que aviltam honorários, né? Cobram muito pouco e fica só esperando os lapsos, progressão, condicional, fica naquele arroz com feijão, aquela questão básica ali, ninguém faz mais nada por isso. E uma outra questão também era que muita gente parava no recurso de apelação, ou por falta de técnica para passar por um recurso especial. A gente sabe a dificuldade que é superar uma súmula 7. Gente, é muito difícil. E também, às vezes, o próprio cliente não dispõe de recurso financeiro para passar por um recurso especial, e aí acaba desestimulando o profissional, entendeu? Porque é uma peça trabalhosa, ou então, em alguns casos, a gente já pega no recurso de apelação, que já vem ali, na verdade, você vem uma bola quadrada, não foi pré-questionado, você não consegue subir sua tese, a gente sabe a dificuldade que é, né? E acaba ficando ali a condenação da pessoa na apelação e pronto. Aquele preso, ele se via ali, tipo, eu já estou conformado com isso, agora, a hora que chegar meu lapso, eu vejo o que dá para fazer, né? E aí, quando eu fiz a segunda fase, né, eu passei também de primeira, graças a Deus, o exame da ordem nunca foi um fantasma na minha vida, porque eu pensava assim, eu não tenho plano B, eu só tenho um plano, então eu vou passar nessa porra aqui, velho, eu vou passar e pronto, não tem outra opção. E passei, e antes mesmo de lançar o meu número da OAB, eu fiz o meu primeiro habeas corpus. E a situação era a seguinte, eu fui num salão de beleza, e aí a manicure estava chorando muito lá, e meu Deus, que foi que aconteceu, né? Meu irmão foi preso e tal, aí, por dentro, sabe, de que foi preso, né? Assim, eu com aquela cara assim, mas feliz por dentro, né? Nossa, meu Deus, era a primeira vez que eu estava vendo uma situação de uma pessoa presa. E aí, o que aconteceu? Ele foi preso num tráfico, há uns 4 anos, depois, sei lá, subiu um habeas corpus, ele respondeu em liberdade e agora fechou a cadeia, não tem mais o que fazer. Pô, não tem? Não tem. E ele está lá na cadeia pública, no outro dia ele vai ser transferido para uma penitenciária, enfim. E aí eu fiz aquela pergunta, né, que todo mundo, posso dar uma olhadinha no processo? Assim, ele já tem advogado, né? Tem. Quem que é? É o fulano de tal. Naquela época, essa pessoa, referência, fez faculdade comigo há mais de 10 anos, 15 anos atrás, ou seja, era um profissional referente, né, referência na área e tal. Ele falou o quê? Não, que não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer mais nada. E aí aquilo me chamou a atenção, não dá para fazer mais nada, né? Eu com tudo fresquinho na memória, tinha estudado, passado na OAB, estava fazendo pós-graduação, tinha terminado a execução penal, estava fazendo processo penal, e porque eu pensava assim, bom, as pessoas não me conhecem, vai ser difícil eu ter o meu primeiro cliente, principalmente aquele cliente que acabou de ser preso. Se ele tiver dinheiro, ele vai contratar um profissional já reconhecido. Essa é uma dificuldade da jovem advocacia, né? É muito difícil alguém confiar na gente, pagar um preço, enfim. E eu já tinha comigo que eu precisava traçar alguma estratégia para ter a primeira clientela, né? Tanto que esse primeiro cliente, por exemplo, eu fiz unha lá durante uns 4 meses, entendeu? Eu recebi honorário, porque era o que tinha naquele momento, e eu precisava dançar a música conforme a música. Peguei aquele processo, e aí, quando eu vi, já estava transitado em julgado, realmente ele tinha sido condenado a 5 anos num caput, no 33 caput, num regime fechado. E para mim ali era uma evidente situação de violação de domicílio, óbvio. O rapaz tinha plantado uns pés de maconha no quintal,
sabe essas casas que tem várias casinhas dentro do terreno, tem vários, tipo, um bairro simples, e aí um dia o oficial de justiça foi lá entregar uma intimação de alguma outra questão, e a hora que ele entrou no terreno, ele viu as plantinhas de cannabis ali e tal, e falou para um dos moradores, isso aqui não pode, isso aqui é droga, deve ser coisa do meu irmão. E aí esse oficial de justiça sai da casa e acho que faz uma denúncia anônima, né? Tudo aquilo que a gente vê dentro de processo de tráfico, né? Invasão, denúncia anônima e papapá. E aí os policiais chegaram na casa, já à noite, e falaram para a pessoa que recebeu, olha, teve um assalto aqui na rua de trás e a gente teve uma informação de que o ladrão pulou aqui nesse quintal. A gente pode entrar? Lógico. Então, a hora que eles entraram, viram ali, o rapaz já tinha até carpinado o terreno, estava em vários sacos. Eu sei que a hora que o delegado pesou, dava mais de 7 quilos, mas não era 7 quilos de entorpecente, de droga, era mato com hortelã, com manjericão, com a cannabis, com a terra, com a grama, aquele fuá todo que a gente sabe que acontece. E aí ele acabou sendo realmente condenado. E quando eu fui olhar aquilo, eu falei, gente, mas aqui, poxa, peraí, não tinha uma autorização judicial, não tinha nada. E aí eu fui olhar o trabalho que tinha sido feito, para eu saber qual que era a tese ali, né? Em nenhum momento tinha nenhuma preliminar de nulidade, porque até mesmo os advogados mais antigos se conformavam de que o tráfico, por ser crime permanente, se prolonga no tempo e tal. E eu tinha acabado de estudar aquilo, né? Eu falei, gente, mas isso já não é mais um entendimento atual, precisa ter uma fundada suspeita que fosse, enfim, eu olhei tecnicamente ali, eu falei, caramba, mas o advogado é o advogado, né? E aquilo ali me deu vários insights, assim, eu falei, opa, peraí, deixa eu ver isso aqui. E fiz o primeiro habeas corpus até em parceria com uma colega que já era experiente na área, eu falei, tô com essa situação aqui, beleza. Vamos fazer então, né? Te ajudo se você precisar. Lembro que quando eu fiz, entreguei para ela, ela falou, eu não preciso nem fazer nada aqui, né? A gente ainda fez uma tese subsidiária para aplicar o privilégio. E por isso que eu falo, né, a importância da gente ter uma rede de network, por isso que é tão importante esse movimento aqui que nós estamos fazendo hoje. Olha quantas pessoas conectadas, quantas pessoas de lugares diferentes do Brasil que a gente está vendo aqui hoje. É muita gente. Por exemplo, eu estou aqui hoje na Barra Funda, no fórum, maior máquina de moer gente da América Latina, está aqui, né? Estou aqui no Fórum João Mendes, se precisar os desembargados, tudo, gente, tudo aqui em São Paulo, na capital, tudo acontece, né? Tudo gira em torno disso. Então, assim, vocês estão aí. Então, assim, a gente tem que conhecer pessoas, tem que participar de comunidades, tem que ir em eventos, porque é onde a gente conhece as pessoas. Às vezes eu não tenho recurso, não tenho tempo para ir em tal lugar. Poxa, tenho certeza que hoje aqui, se eu ligo para a Sara, para a Jéssica, você tem, sei lá, a vara aí, o juiz aí, como é que é? Tem como a possibilidade de a gente tocar essa ideia, né? E aí, tinha um colega nosso que era de Brasília, ele despachou os memoriais desse HC, e eu me recordo que durante a sessão, né, que a gente ia fazer a sustentação virtual, o ministro ainda perguntou, a ministra Laurita Vaz ainda perguntou se a gente queria fazer a dispensa, né, da sustentação, porque o HC estava sendo concedido por unanimidade, por violação de domicílio. Gente, meu primeiro habeas corpus foi concedido, não tinha nem o número da OAB ainda. A hora que eu vi aquilo, né? Eu fiz tudo aquilo que é aconselhável não fazer. Fui lá, levei a família do preso inteiro no meu carro, dentro do presídio. Cheguei lá às 8 da manhã, o amarado de soltura foi sair às 5 da tarde. E aí teve blitz, e preso pulou por conta de outras coisas. E eu fiquei lá, e brigando com o presídio, que eu queria levar o menino saiu, pus dentro do carro, fui levar para casa. Tudo aquilo que a gente não é para fazer. Eu fiz, era a minha primeira liberdade, era o meu primeiro processo, era o meu primeiro habeas corpus. Eu tava aquilo como se fosse um filho, né? E aí, quando eu me dei conta que aquilo era foda demais, caramba! Ser advogado é lindo, meu Deus, como é que a gente... Que coisa incrível, eu fiquei alucinada naquilo, e eu não tenho nenhum processo que não seja na área criminal, porque eu já sabia que eu seria criminalista, e a hora que eu vi aquilo, falei, bom, peraí, se as pessoas mais experientes que se formaram comigo há tanto tempo atrás estão tendo êxito na advocacia, mesmo sem uma técnica apurada, né, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica, tá, era o meu pensamento, por que eu não consigo? Eu vou fazer isso aqui, vou fazer. E aí, é o que a gente costumava dizer, né? Nós temos um provimento na OAB, a gente não pode fazer publicação das coisas, o TED, enfim. Eu costumo dizer os desaplaudidos, não pode ver a gente tendo sucesso, que já denuncia, a gente sabe, né? Não é diferente para ninguém aqui.
E eu falei, caramba, e aí vou aqui, né, de degrau em degrau, e aí o nome cantou na cadeia, né, poxa, como assim, eu consegui anular um processo? Mas como assim? E por quê? Aí lá eu comecei a perceber que isso não era trabalhado, eu falei, opa, já sei onde é que eu vou surfar, porra, é aqui, são em processos que já estão transitados em julgado. Ponto. Eu vou fazer isso, porque se eu ficar brigando num centro de detenção provisória com advogados que já são experientes, tipo, brigando por cliente, não adianta, entendeu? Porque nesse primeiro momento, até mesmo o cliente, a família, eles querem preço, vai querer vai uma briga por causa de valor, e aí os advogados acabam baixando o preço, um trabalho gigante. Eu falei, não, e ninguém vai me procurar. E aí, se me procurar, eu falo, pô, essa advogada é uma advogada nova, não iam querer me pagar um preço adequado, justo, para fazer uma defesa criminal. E eu sei o quanto eu levo a sério as coisas. Eu não ia fazer um negócio de qualquer jeito. Então, eu falei, pô, tá aqui então. E aí, um outro que estava preso lá, a família entra em contato, tal. E aí, eu comecei a postar as coisas na rede social, de leve, porque tinha um preconceito, né, de todo mundo ainda, enfim. E aí eu fui postando a minha rotina na área criminal e tal, aquilo gerou curiosidade nas pessoas, até que uma prima disse, eu também tenho um amigo que tá preso com um irmão, não sei na onde. Aí que vontade de ler esse processo, né, que vontade de ler, deixa eu ver. Mesma situação de violação de domicílio. Mesmo advogado que tinha feito o processo do outro. E eu falei, bom, já que eu já sei que a tese que ele não olhou e realmente era violação de domicílio. Eu falei, gente, isso aqui é um mercado muito grande. Por quê? Porque o preso que está lá, ele já está conformado com aquilo. Ele está preso há 2 anos, 3 anos, ele não aguenta mais. Nossa, se você fala para ele que tem uma possibilidade, a família ela vai dispor de recurso de onde tem, de onde não tem para pagar. E aí eu comecei a emplacar. 1, 2, 3, 4, 5, anular um monte de processo no STJ com habeas corpus substitutivo de revisão criminal. E, assim, um negócio tomou uma proporção gigante e, de repente, eu já estava atendendo numa penitenciária que todo mundo, todos os presos, as famílias entravam em contato, porque não, nossa, a doutora faz HC. E, diferentemente do que eu aprendia sobre HC, no sentido de que para revogar a prisão, eu comecei a usar ele de uma maneira estratégica, entendeu? Porque os clientes que chegavam para mim não estavam presos preventivos, já estavam presos condenados. Então, eu comecei a pegar, ver como que funcionava o jogo, entender a linguagem dos ministros, que é muito técnica, é muito diferente você falar de um processo, você sustentar um recurso de apelação, então umas alegações finais, despachar com o juiz, porque a gente ainda consegue uma questão mais humana aqui nas instâncias ordinárias, mas nas cortes superiores, não, é um olhar técnico, é assim, não importa se é 1 quilo de droga ou 1 tonelada, se você conseguir colocar exatamente ali a sua tese de acordo com a jurisprudência, vai passar. E aí o mais incrível, que como ninguém fazia isso na minha região, eu podia precificar, eu podia colocar o meu preço. Então eu não ficava lá atendendo o cliente, falando, de lapso, de progressão, não, mas progressão fulano cobra R$1.000 um benefício, doutora. Não, estava dando uma possibilidade de tirar aquela pessoa do fechado para rua, para absolvição, para um processo anulado. Então aquilo era grandioso demais. E comecei a fazer vários, nós sabemos aqui número de presos, que terceira população carcerária, né, do mundo, a maioria das condenações, salvo engano, 70% por tráfico, e o tráfico é o tipo de processo que mais existem ilegalidades. Um boletim de ocorrência é o nascedouro da ilegalidade, principalmente depois que teve aquele HC do ministro Rogério Schietti falando da questão da busca pessoal e veicular, que é o momento do flagrante, o momento que a polícia aborda aquela pessoa. Então, até então eu estava fazendo já na questão da violação de domicílio, e aí quando entrou essa outra questão da busca pessoal, ainda que a violação ela tivesse ok em determinado momento, ali a gente comecei a parar já aqui, travar aqui nesse começo. Então, eu fui percebendo ali um mundo de possibilidades de processo já transitado e julgado que dava para ser feito, né? Então, esses tipos de habeas corpus, eles são muito específicos,
Meus habeas corpus têm no máximo 8 folhas, eu não floreio, não tenho que ficar enchendo linguiça, a gente não tem que ficar colocando doutrina de... eles já sabem, os ministros já sabem, a gente não tem que ficar fazendo tanta coisa assim. E eu fui... E sou muito xereta, no bom sentido. Sempre que eu vi alguma decisão de algum advogado que era referência, eu estudava aquele processo inteiro, aquele processo que todo mundo conhece aí, daquele trancamento da ação penal do André do Rep, né, que o Auri Lopes Júnior fez a sustentação no STJ. Gente, eu sei folhas desse processo, de tanto que eu estudei, porque eu queria saber o que é que os grandes advogados faziam, qual que era a técnica. E quando eu olhava, eu falava, gente, não tem mistério, é fazer o que tem que ser feito, é aqui, ó, pô. E uma outra coisa também que eu gostava de fazer, você não se indispõe com o juiz, você não briga com o promotor. É um negócio que já está aqui, é você fazer um negócio bem feito aqui. E, claro, ser diligente, despachar os memoriais, falar com a assessoria, porque o ministro não é tão acessível assim, eu estou muito longe, não tem como eu ficar indo para Brasília. Então, eu comecei a entender como é que jogava esse jogo, conversando com colegas de Brasília. Pô, e o ministro tal, quem que é assessoria? Quem que participa disso? Com quem que eu falo? Qual o melhor horário? E aí fui me adaptando e fazendo um estudo específico sobre as cortes superiores. E no STF, quando nega aqui, o que eu preciso fazer? Porque muitas vezes eu percebo que impetra um HC e já desiste de primeira. Eu tenho processos, assim, já transitados em julgado, que foi no 6º, no mesmo processo que deu certo. E às vezes é aquele trabalho de formiguinha, no embargo de declaração, do agravo regimental, porque quando você chega até a Corte Superior, começa um novo jogo. Dá para a gente ir trabalhando de novo, e se não der certo aqui, vai para o STF também. E eu fiquei maravilhada com aquilo, né? Com a possibilidade da gente reverter algo através do habeas corpus. E aí, já falando mesmo a respeito que o doutor Sam falou aqui, do número, né, de habeas corpus impetrados, inclusive alguns ministros criticam bastante. Eu falei, gente, o advogado, isso aí é vaidade dos julgadores aqui de baixo, não tem nada a ver com isso. Se eles não estão aplicando o entendimento que já está consolidado nas cortes superiores, eu vou pedir o que tem que ser pedido e ponto. E hoje existe sim uma dificuldade nas concessões, e aí, doutor Sami, né, fazendo esse link com o que o senhor disse a respeito disso, o que eu comecei a perceber, e aí depois de muito me familiarizar lá e entender as coisas. É até um efeito didático, sabe? Para quê? Para que, primeiro, o advogado provoque as instâncias ordinárias. E eu comecei a perceber isso, que eles não estão mais concedendo de ofício, porque o HC substitutivo de revisão seria mesmo uma concessão de ofício, diante ali de uma ilegalidade. Então, eles não estão fazendo isso, por quê? Porque muitas vezes essa tese da violação de domicílio, vou dar esse exemplo aqui, tá? Ou então, um caso de crime patrimonial, uma violação do 226, do reconhecimento, isso não foi uma tese trabalhada pela defesa. Então, a gente começa a perceber que não é que eles são ruins. Ai, nossa, mas por quê? Eu tinha o mesmo caso desse e não foi analisado dessa maneira, porque como houve um número muito grande de impetrações, eles fizeram isso num caráter realmente, assim, didático, sabe? Não, provoca a instância, faça o trabalho direito. Mas não foi... Não, provoque com essa tese nova. Vamos lá de novo no TJ, um exemplo, falar sobre a violação de domicílio. Se eles se manifestarem num sentido que não, aí volta aqui. Eu tive vários assim. E comecei a apanhar na seguinte questão. Poxa, um HC para ser julgado hoje está demorando demais no STJ, está demorando demais, dependendo do ministro Rogério Schetti, eu tenho 12 HCs com ele, que já faz mais de um ano, já fez aniversário de um ano, e muitas vezes vem a negativa, porque fala, supressão de instância, essa tese não foi trabalhada no TJ, por exemplo, né? Então, a primeira aqui estratégia, né? A gente está falando de HC substitutivo. Mas o que eu sugiro, né? Faça a revisão criminal também, se a tese não tiver sido trabalhada pela defesa anterior, entende? Então, se a gente pegar um processo de tráfico que a defesa não falou sobre a violação de domicílio, beleza, impetre o HC substitutivo da revisão, mas também ajuize a revisão criminal, porque ela está sendo julgada mais rápida do que um HC no STJ. Um exemplo, entende? A gente não consegue é muito difícil. Às vezes já aconteceu, por exemplo, de eu impetrar um HC, demorou 7 meses para o ministro falar que não,
ele não ia conceder de ofício, aí eu tive que fazer o caminho inverso da revisão, e aí, quando veio a negativa, eu impetrei de novo no STJ, e aí ele foi concedido liminarmente. Impetrei de manhã, à tarde ele foi concedido. Eu já sabia, já tinha uma prevenção, já sabia quem era o ministro, então eu já fiz uma coisa até mais redondinha, né? Então, se fosse para a gente começar aqui mesmo, né, de uma aula, eu estava contextualizando para vocês entenderem, né, por que eu cheguei nessa questão do HC. E por conta desse motivo, entende? Impetrar o HC, mas fazer em paralelo a revisão. Entendeu? Ajuizar a revisão, porque se negar por supressão de instância, aí, pelo menos na revisão, ela já vai estar andando, caminhando, entendeu? Isso, para mim, tem dado resultado, tá? Então, seria essa questão. Uma outra situação também, não é só a questão da nulidade de um processo que a gente deve enxergar como possibilidade, mas até mesmo da ilegalidade numa dosimetria da pena. Tem muitos processos, muitos, que quando a gente olha ali a fundamentação, você fala, não tem fundamentação nenhuma, olha aqui a dosimetria da pena, eu amo a dosimetria da pena. De olhar ali e falar, poxa, mas que fração que foi utilizada aqui? Não, mas isso não faz sentido. E aí uma outra questão que eu quero falar com vocês agora, é a atenuante da confissão. O que acontece? A maioria dos julgadores, eles só consideram a atenuante da confissão quando ela é total, né? A pessoa ela assume a autoria e tal. Se de repente ela fala, não, fui eu, mas não foi desse jeito, então, fui eu, um caso de crime sexual, por exemplo, não, fui eu, mas foi consentido, e ele é condenado, ripado do mesmo jeito, o juiz ele não vai, porque ele vai dizer que não, aquela pessoa não consentiu, mas as cortes superiores, inclusive, tem um HC que eu vou passar. Depois, gente, tudo que eu estou falando aqui eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Compartilhar aqui a tela, deixo o julgado depois para a doutora Tatiane compartilhar no grupo, que eventualmente vocês tenham, deve ter, né, aí da comunidade. Então, eu faço muito isso. E o que é bacana com esse tipo de trabalho? Porque o preso que ele já está lá, ele está conformado, o pouco para ele é muito. Então, eu não estou falando aqui de coisa que, não, vou tentar te absolver no HC, não. Olha, eu posso diminuir sua pena. E é tudo que eles querem. Às vezes, eu tenho um caso aqui de latrocínio que a pena era 27 anos, só na dosimetria caiu para 17. É muita coisa, ainda é uma cadeada 17 anos, mas, você tira o cara de 28 para 17, só num HC substitutivo, falando da dosimetria. Gente, é uma coisa assim extraordinária, sensacional. E aí eu comecei a também trabalhar com isso, só na questão da dosimetria, falta de fundamentação, e na questão da confissão parcial também. E dá muita diferença no final, entende? Dá muita diferença na pena do cara. Né? Às vezes dá até para progredir de regime, entendeu? Do tempo que ele já está, do semiaberto, já está ali quase no lapso pro aberto. E eu fui entendendo essa necessidade, esse olhar diferente para o preso que já está condenado, porque tem colegas que olham e falam, eu detesto execução penal. Eu falei, cara, deixa eu falar para você. Então, quando você for contratado, chamado pela família, doutor, sei lá que eu estou no lapso e tal, o que eu sempre combino com eles é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a análise do teu processo de conhecimento. Ele leva até um susto, porque ele fala, não estou acostumado com isso. Geralmente a pessoa vai olhar o processo de execução, ver se já dá para fazer uma condicional, um indulto, comutação. Doutora Jade Amaral, maravilhosa aqui, minha amiga lá de São José dos Campos, é a rainha de execução, no sentido de, cara, às vezes eu estou com um processo, eu falo, meu Deus do céu, que negócio de comutação, de indulto, gente do céu, isso para mim é tão complicado. Essa menina manja tudo, entendeu? E o preso da execução, ele também está acostumado com esse tipo de benefício, né? Nessa fase processual já. E aí, quando a gente chega para ele, fala, não, deixa eu olhar o seu processo e fala, olha, aqui tem a possibilidade de eu conseguir algo muito melhor para você. É mesmo, doutor, o quê? Olha, aqui as cortes superiores, aí levo lá os meus julgados, ou ainda que, de repente, eu não tenho aquela tese, eu vou levar impresso de alguma outra, porque eu estudo todo dia, e participo de outras comunidades que fazem uma... na verdade, assim, disponibilizam julgados interessantes à defesa, né? Tem vários, né? Não sei se pode falar aqui, doutora Tatiane, mas tem as comunidades aí que, né? Algumas tem Mind Use criminal, síntese criminal, conjuro, enfim, tudo que é interessante para a defesa, a gente tem que estar de olho, entendeu? Conforme eu participo lá de algumas, né? Quando vem as teses, eu já abro as minhas pastinhas e por crime, isso aqui é disso, isso aqui é disso, isso aqui é disso. Eu sei que uma hora eu vou precisar daquele julgado, né? E trocando ideia com colegas também. Então, imprimo e levo, falo, aqui para o seu caso, tem esse entendimento assim, assado.
poxa, já dá para a gente fazer isso aqui no meu processo? Será que dá? Dá, aqui dá, existe a possibilidade, entendeu? E aí é uma maneira que eu entendi de ganhar um honorário expressivo, porque você está dando, né, uma possibilidade de tirar o cara de lá, então diminuir consideravelmente a pena dele. Tá? E a questão técnica, né, dos processos, enfim, de uma peça, seria isso, uma coisa objetiva, não tem que ficar falando, não, Joãozinho é inocente, não, gente, o HC, ele vai tratar de ilegalidade, não é se a pessoa ela é condenada, se ela é boazinha, se ela é... Não, então, a gente tem que adaptar a nossa escrita para isso, tem que ser mais objetivo, tem que ser mais técnico, analise os processos, sempre que divulga algum resultado, assim, nessas páginas que são favoráveis à defesa, ter o hábito de olhar esses julgados, porque às vezes você está fazendo de um jeito, fala, pô, mas o do meu é tão parecido, por que não dá certo? Porque é a maneira como pede, não tem isso, às vezes fala, né, em uma conversa informal, a pessoa pede meio atravessado, você já não fala meio assim, não é a mesma coisa, é a maneira como pede, são os pedidos, a técnica ali, ela é diferente, ela é mais objetiva, ali a gente não tem que ficar ensinando o ministro, ali eu costumo dizer, né, pô, esse aqui eu encurralei, hein, por quê? Porque eu tenho uma tese aqui, às vezes eu dou uma provocadinha antes com um pedido nada a ver, só para eu saber a prevenção, isso é importante a gente saber também, a prevenção, quem é que vai julgar o teu, então às vezes eu entro com um pedidinho aqui meio assim, só para eu saber na onde que vai cair, se cair numa turma legal, ou então se for numa quinta turma, pô, aquele ministro ele já entendeu assim, e a gente sempre colocar uma jurisprudência, se já tiver uma prevenção, né, de um ministro, a gente colocar a jurisprudência ali já nesse sentido, porque ali você vai dar uma encurralada, entendeu? Falar, pô, aqui você não pode julgar diferente, o seu ministro, né? Olha aqui tá igual, ó, também não. Daniela Teixeira, não me venha ser contaminada, não, pela aqui da turma, não. Olha aqui, não vai olhando, enfim. Então, assim, estratégia, né? O processo penal é um jogo de xadrez, a gente não pode ir com uma bazuca e soltando munição para todo canto. Eu tenho um processo, por exemplo, que no 16º habeas corpus que foi. Tá certo, entendeu? Porque eu vou pelas beiradinhas, né? Inclusive, esse um jeito que eu falo até com a família. Falo, ó, não vou pedir tudo de uma vez, porque o nosso argumento fraco, ele prejudica o forte. Então, se a gente tomar um não, a gente vai tomar não para tudo. Ontem, inclusive, eu conversava com uma família sobre isso. Era um HC de ilegalidade no reconhecimento, né? Violou o 226, e ela falava também, não, mas vamos pedir também. Não, primeiro pede uma coisa, deixa ser negado, depois a gente faz de outra maneira, porque senão a gente acaba levando não, e aí quando não vem, é difícil, e em habeas corpus, porque é diferente de uma alegação final, é óbvio que você, numa recurso de apelação, você vai ter uma tese subsidiária. Habeas corpus é técnica, não tem como a gente querer pedir tudo nele que não vai dar certo, entende? Então, isso também seria uma outra questão. Eu tenho um caso aqui muito bacana, primeiro que eu vou começar exatamente, doutora, queima o cartucho, e aí o HC já está demorando 10 meses para julgar. Aí você vai esperar 10 meses para tomar ripada, para ter tudo não, e aí você vai brigar num agravo que às vezes não vai resolver, né? Então, assim, vamos fazer um negócio mais... Enfim, tem processo, por exemplo, que a minha tese principal... Uma das teses já foi trabalhada pela defesa anterior, mas a tese minha, que eu entendo que é pertinente ali, não. Então, eu faço uma revisão já junto com o HC, eu vou ali criando ali o meu jeito de trabalho, né? Quero começar com um caso aqui para vocês, muito interessante, muito mesmo. É um caso de um rapaz que ele foi condenado a 8 anos no estelionato, e era um processo de 2015, ou seja, físico ainda, tramitou aqui na Barra Funda, em São Paulo, e ele foi condenado a 8 anos num regime fechado. Qual que era a história? Ele falsificou a assinatura da avó na procuração e foi no banco e sacou os investimentos que ela tinha. E quando eu olhei aquele processo, estava uma briga para subir em RESP, início naquilo, enfim, aquela briga já tinha prevenção no STJ, já tinha no STF, tinha agravo do agravo, tudo aquilo, e o cliente, ele estava foragido, já tinha um mandado de prisão expedido, já tinha transitado e julgado aquele processo. E ele chegou, né, a família chegou até mim muito desesperada, eu tô com esse caso aqui. Foi um negócio tão bacana, como é que eu consigo compartilhar a tela aqui
doutora Tatiane, para eu mostrar aqui para vocês a situação. Cíntia, tem uma setinha no teu computador, uma setinha para cima, assim? Tá do lado da mãozinha pra cima, assim. a Ah, tá, mãozinha- achei. Ah, beleza, então tá, deixa eu abrir a tela aqui. Eu vou só terminar a explicação para vocês para eu chegar onde eu quero. E quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, isso aqui é uma situação de crime continuado. Foi assim, um mês era a mesma vítima, o mesmo modus operandi, mesma tudo. Pô, e aí a dosimetria ela foi forte, porque era uma senhora, vó, o juiz ali, a culpabilidade, lá em cima, 8 anos e 9 meses no fechado. E o que faz num caso desse, né? Um processo tão antigo e tal. E aí eu peguei aquilo e falei, cara, aqui vamos fazer um habeas corpus para reconhecer o crime continuado. Então, eu fiz um habeas corpus, já tinha prevenção do ministro Rogério Schietti, e assim, o mais incrível, né, que vai passando, essa tese, ela tinha sido trabalhada pela defesa o tempo todo, e nada, e o recurso especial não subiu, então Brasília não analisou, eu falei, bom, primeira situação aqui é de crime continuado, porque aí vai a pena ali para 4 anos, e aí vai aumentar um sexto em razão da continuação, né, mais ou menos assim. Então, eu vou compartilhar ele aqui, porque esse é bem bacana, para vocês verem, né? Poxa, você fala, pô, sabe aquele trabalho que você faz, você sente orgulho, você fala, pô, caramba, velho, nossa, esse aqui foi legal, olha só. Deixa eu achar ele aqui para vocês. Eu tô com meu notebook que não é o que eu uso no escritório, que eu trouxe provisório, mas eu separei aqui alguns julgados para a gente... Deixa eu ver se é esse aqui. É esse. Abrir aqui a nossa tela. Esse aqui. Como será que eu... Tati, será que se eu te mandar fica mais fácil? Deixa eu ver aqui. Não estou achando aqui. Espera aí, que eu vou mandar para você e você compartilha ele. A gente fala para vocês, eu dou palestra de prova digital, mas na hora que eu vou fazer minhas coisas aqui, eu sou tão analógica, eu tenho que seguir um passo a passo da minha tiquice aqui da minha cabeça, então parece que não funciona. Mas eu também tenho dificuldade, eu já vou mandar encaminhar aqui pro rapaz aqui, que é... Aqui, ó, esse aqui, ó. Para ele colocar, porque eu também sou... Não, e toda vez que eu vou palestrar e que eu falo, não, é que é virtual, que eu quero compartilhar, aqui, ó, não acho. Compartilhar, janela. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar também. Se eu não conseguir, eu mando pro Paulo. Paulo. Deixa eu ver aqui Aqui. Compartilhar a janela. Paulo, se eu te mandar consegue compartilhar a tela? Sim. Consigo? Eu mando para qual WhatsApp? Teu, né? Tá. Não, tá não. Deixa eu só dizer. Pronto, o Paulo vai compartilhar aqui pra gente, que eu também sou... Eu também tenho umas dificuldadezinhas, assim, com essas tecnologias. Eu nem consegui, queria deixar a aula gravada até algumas pessoas ó, agora eu consegui, ó, vou partilhar. Aprendi, ó. Ué, cadê? Aqui, beleza, vamos lá. Agora foi, tá aparecendo aqui. Tá, né? Tá todo mundo conseguindo ver aí, ok. Não sei agora como é que eu abro. Tem uma barrinha de rolagem. Ah, é aqui. Não. Doutora, você pode tentar entrar no próprio arquivo que você está compartilhando e lá mesmo fazer... Ah, então tá. Ok, aqui. Tá descendo? Tá sim. Então tá, o que era aqui, ó? Já tinha um recurso de apelação, né? A defesa estava buscando a continuidade delitiva e eu também falava a questão da atenuante da confissão. E ele reconheceu a concessão, a parcial concessão.
Aí fala, né? Um habeas corpus substitutivo de revisão criminal, não ajuizada na origem. Aí fica todo aquilo, né? Que o jeito correto seria a revisão, todavia verifico patente e legalidade no acórdão de apelação, apta à concessão da ordem de ofício, e que fala a respeito dos requisitos do artigo 71, enfim. E no caso em exame, a essência do crime continuado, tal. E nesse caso, tinha até um parecer da PGJ, do recurso de apelação, a própria PGJ falava que era um caso de crime continuado, mas ainda assim os desembargadores não deram. Então, era um caso que aconteceu em 2014, isso enrolou, porque ele era réu solto, né? E aí isso ficou mais de 10 anos tramitando, tal. Então, aquele fala como que foi no Banco Bradesco, outro banco, foi mais ou menos uns 600 mil reais, algo nesse sentido. E que, no caso, não era reexame subjetivo de provas, por isso que poderia ser feito. E aí, vamos ao que nos interessa. Então, o tribunal ele tinha fixado para o primeiro crime 4 anos e 3 anos, é isso, ficou o total, era 7 anos em reclusão, no regime fechado, né? E o que ele fez? Diante da continuidade delitiva, a pena de um crime, a mais grave, no caso de 4 anos, mais um sexto. E aí ficou 4 anos e 8 meses de reclusão. Só que aí, o que ele fez aqui? Mantém o regime fechado. Falei, pô, ministro, aí não dá, né? 4 anos e 8 meses no regime fechado, um réu primário, né? E aí tentei um embargos aqui também, tomei paulada do esquete, não rolou. E eu falei, cara, e agora? Tá, resolvi o problema, mas eu tenho uma premissa, não deixo o meu cliente ser preso. O que é que eu vou fazer para ele não ser preso? Tentei o habeas corpus, fui até o STF, nada, não, mantém, porque ele fez contra a avó, não, regime fechado e ponto. E aí eu falei, cara, eu vou dar uma olhada na prescrição, né? Pô, é um crime tão antigo, processo de 2015, o que eu vou fazer aqui nesse caso? E aí fui estudar, né? E isso que é interessante, isso que é maravilhoso do processo, porque tem inúmeras possibilidades, e as súmulas também, que às vezes são esquecidas, às vezes a gente esquece delas. E aí tem uma súmula do STF que fala que para prescrição em casos de continuação delitiva, considera-se a pena do crime principal, ou seja, no meu caso, 4 anos. E aí, quando eu fiz lá a análise se dava para extinguir a punibilidade por conta da prescrição e tal, tinha que ser 4 anos. E aí, quando eu cheguei nessa súmula, eu falei, caramba, então não vai considerar esses 8 meses. Eles vão considerar só os 4 anos. Cara, prescreveu isso aqui, prescreveu. Né? Eu falei, cara, prescreveu. Nossa, para mim era nítido. Caramba, cara, não acredito que esse cara nunca vai ser preso, nem no semiaberto, a gente não está falando nem dessa questão. E aí eu fiz um pedido, deixa eu abrir o outro aqui. É mais fácil eu abrir as peças mesmo. Esse que eu abri agora não está aparecendo, né? Não, é porque normalmente, doutor, ele compartilha um arquivo por vez. Para eu fechar esse aqui e abrir o outro, como é que eu faço? Aí acho que tem que voltar. Parar de apresentar. Isso, apresentar outra coisa, achei que é outra coisa. Não é esse. Beleza, tá. Deixa eu mandar aqui para a doutora, que daí fica aqui no WhatsApp. Já vou mandar os dois. Para onde que foi? Deixa eu ver esse aqui que eu te mandei. Tati, eu vou abrir e aí eu consigo compartilhar.
Será que ele demora um pouquinho para carregar, será? Pode ser, não apareceu aqui ainda não, apareceu para ti. Mas eu mandei para você. Você quer ver se consegue? É esse HC concedido ou esse extinção da punibilidade? Extinção da punibilidade. Vamos ver se a gente consegue. Samir, vou te mandar. Pelo que eu vi, tu é mais experiente. Tá ok, pode mandar que eu desenrolo que dá certo. Regional de Inteligência Previdenciária está cumprindo. Aqui, ó, o meu foi, acho, ó, agora. Aí, foi, consegui. E fiz o pedido, né, da extinção, coloquei a súmula. Deixa eu ver se até essa questão da súmula aqui. Agora abriu aqui. Bom, beleza. Eu vou ver essa outra coisa aqui primeiro, ó, pedido da extinção. Tá ficando a tela preta, né? Não sei o que está acontecendo isso. Eu gostaria de mostrar esse aqui para vocês. Vê se consegue esse, o Tati, esse aí, do pedido da extinção. Vou tentar aqui, doutor. Tá bom. É outro, Samir. É outro já. Vou te mandar. É o pedido primeiro. É outro? Esse aqui eu cheguei a conseguir, mas é outro. É o outro, é. Tá, vou botar aqui. Foi na sequência. Gente, aí, para a gente não perder aqui, né, o negócio, foi o processo que eu mais ganhei dinheiro na vida. Porque, assim, era um cara, assim, que era um momento da vida dele, isso em 2005, ele estava numa questão de dependência química, e aí a gente está falando agora de um negócio, né, um negócio que transitou em julgado em 2015, demorou, nesse meio tempo o advogado dele faleceu, e o cara estava com mandado de prisão expedido já faz uns 3 anos, e hoje em dia ele é um empresário, saiu da dependência, a família era muito rica, né, até por uma questão até mesmo do valor, né, aqui, né, quase de 1 milhão, acho que era 1 milhão que tinha sido, que era o golpe, né, por esse motivo da condenação. Então eu falei, cara, você conseguir, né, fazer uma aqui, tá, beleza. Aí você pode ir descendo, doutor. Isso. Só queria chegar nessa questão da. Aí eu falo. Isso, né? Aí eu peticionei direto para o juiz do conhecimento. E eu fiz um negócio tão interessante, porque era um processo físico, né? E aí, quando a gente vai fazer processo físico, a gente tem que protocolar. Não dá para peticionar eletronicamente. O nosso sistema aqui, não sei qual é de vocês, mas é o ESAGE, e até uma determinação do tribunal, e não dá, tudo tem que ser protocolo. Cara, eu estou em Taubaté, eu vou ter que ir lá na Barra Funda, tipo aqui onde eu estou hoje, né? Vou fazer isso. Mandei por e-mail para a vara. Doutora, tudo é conversa, né? Tudo é jeitinho, tudo a gente consegue, é o jeito que fala. E, eu vou cadastrar aqui para a senhora, mas não é o jeito correto. Tá, eu agradeço, porque eu meti o louco. Eu fiz uma petição intermediária, pus o número do processo e ficou lá, falou, olha, não tá juntando. Eu vou ver, tudo físico, né? Isso foi por parecer para o Ministério Público, depois foi para o juiz, enfim, mas deu certo. E aí a questão da súmula, aqui, ó, considerando a súmula 497 do STF. Gente, eu nem tinha conhecimento dessa súmula. E aí, quando chegou esse caso para mim, eu falei, vou estudar tudo sobre prescrição, para eu saber de onde que eu vou tirar um coelho da cartola aí, né? Então, vamos lá. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente. E era exatamente esses 8 meses que eu não podia ter. E aí, quando ficou os 4 anos, dava o cálculo. Agora pode colocar aquela outra da decisão, doutor. Foi isso o meu pedido. Tá ok, vou colocar.
E eu me recordo que os outros inúmeros profissionais que ele tinha passado, que ele tinha se consultado antes, falavam para ele, não tem o que fazer, vai lá, tira um tempinho de cadeia, rapidinho você progride, é um crime comum e tal, e aí eu falava, cara, não, peraí, vamos lá, aguentou aí, faz 2 anos, quando chegou até mim, vou dar um tempo aí, deixa eu ver o que dá para fazer, e foi 1 ano de trabalho, sabe, me recordo, desde o primeiro HC, que demorou, e aí nega e entra com embargos, aí volta. É o trabalho de formiguinha. O habeas corpus é dessa maneira, a gente não ganha no grito, não adianta, é técnica pura, né? E esse pedido dele, do HC, não sei se vocês viram, mas foi um habeas corpus de 5 folhas. E aí, quando eu peticiono direto para o juiz, e aí eu fiz 2 coisas, tá? Eu peticionei para o próprio Schietti, eu fiz uma petição no HC que foi concedido para ele, então, ele reconhecer a extinção da punibilidade, aí ele nega, porque ele fala que daria supressão de instância, porque o juiz de origem ainda não tinha analisado, e aí quando vem essa outra, pode ir abaixando, eu não sei se dá para aumentar a tela aí até para os colegas, dá para dar um zoom nessa? Dá, né? E aí ele fala, né, consta dos autos, que o acusado foi condenado ao cumprimento de pena final, 4 anos e 8 meses por decisão do HC. A sentença condenatória transitou em julgado para acusação em 2010, gente, olha isso, né? Então, por isso que fala, às vezes a gente acha que a gente nunca vai ter que fazer esse cálculo de prescrição, mas às vezes o negócio tá aí, ó, tá aí. Você acha que eu ia ficar batendo até... Eu lembro que o advogado ficava brigando no laudo dele, que ele estava doido, que ele estava dependente de química, que ele ficou internado. Eu falei, gente, tem coisas e coisas. Às vezes o negócio não é nem um mérito, é ou uma nulidade, ou uma análise de prescrição. Então, quando a gente nós, profissionais, a gente tem que ter esse olhar também, né? Nem tudo é sobre absolvição e condenação, mas é uma questão muito específica. E fala, de acordo com o artigo 109, a pena imposta tem seu prazo prescricional de 12 anos, lapso que já decorreu. E assim sendo, nos termos do Ministério Público, reconheço a prescrição e julgo extinta a punibilidade. Cara, esse cara chegou para mim condenado a 8 anos e ele nunca foi preso. Ele nunca foi preso, nunca pisou na cadeia. Então, é um trabalho assim que a gente fala, cara, é da gente se orgulhar daquilo que nos foi atribuído como função de advogado, cara, isso é incrível, isso é demais, sabe, você chegar num resultado desse, e aí já tinha passado por vários outros profissionais, pô, e isso, aquilo, o cara não estava dormindo, não podia fazer nada, estava pedido, ó, espeça-se o contramandado de prisão. Então, olha que incrível esse trabalho, isso aqui foi divulgado em muitas páginas na época dessas, assim, que divulgam, né, resultados e tal. Eu lembro até que muita gente falava para mim, isso, defende mesmo lá o bandido que deu golpe na avó, vai lá, defensora, nananana. E não adianta, a gente celebra isso aqui, né, como se fosse uma final de Copa do Mundo, cara, porque, pô, é uma situação específica de estelionato, várias coisas aqui, crime continuado, depois uma questão de não ficar brigando pelo regime. Eu podia ficar ainda discutindo aqui a questão do regime, para o semiaberto, não, vou tentar um semiaberto. Cara, a hora que eu vejo um processo, a minha mente faz assim, ó, várias coisas, que eu posso analisar que se encaixam aqui. E aí eu fui estudar a prescrição, falei, cara, deu, tá, mas 4 anos, 8 meses não dá, Cíntia, não dá, puxa vida, esses 4 meses, ai caramba, esses 4 meses, e fiquei uns 2 dias nesses 4 meses, que eu não me conformava, meu Deus, eu só não precisava que fosse esses 4 meses, e aí fui estudar a súmula, a hora que eu vi essa súmula que eu nunca tinha visto na vida, porque nunca tinha chegado essa demanda para mim, não sei se aqui algum dos colegas já tinha ouvido falar sobre ela. Nunca tinha chegado, porque eu atuo muito em tráfico, em júri, em crimes patrimoniais, esse do estelionato, assim, dificilmente dá prisão, né? É um processinho que a gente vai levando mais tranquilo, faz um ANPP, às vezes nem vai para frente. E isso aqui já vinha uma bola quadrada, assim, total. E aí foi extinta a punibilidade, o cara nunca foi preso. Olha que coisa, né? Então, assim, poxa, se eu não tivesse me ligado nessa súmula, ele ia estar preso, não sei, eu lembro que ele falava, doutora, me acompanha, eu vou me entregar, e eu falava, rapaz, mas não vai mesmo, você me contratou, nunca, primeiro, eu nunca vou levar um cliente meu para a delegacia, isso aí, se um dia você for preso, a polícia que te acha, eu nunca vou entregar a cabeça de um cliente meu numa bandeja, imagina, mas nunca, isso aí não é trabalho de advogado, não, é o Estado que se vire, e outra, calma, eu sei que durou 1 ano certinho, e aí no final ele fala para mim, doutora, sou muito feliz por isso, e através
através dele depois, né, muitos outros processos vieram, enfim, e de falar, não, a doutora me falou que o passo a passo seria esse. Então, poxa, é um trabalho bonito, né, que a gente faz, e através de um habeas corpus substitutivo, gente. Se você olhar o processo dele, é um monte de coisa, não foi um HC substitutivo eficiente, né? Esse aqui é um caso bem bacana. Deixa eu ver um outro aqui para vocês também, que daria para a gente falar sobre um HC também. Assim, eu tenho muitos de tráfico, mas eu acredito que não seja tão novidade aqui, até porque nós estamos falando aqui com colegas já, né, que está já numa caminhada, que já tem algumas decisões assim, em processos substitutivos com relação a tráfico, tem bastante, assim, vocês têm? Nós temos muitos estudantes também, doutora, então então pode falar, temos né? muitos acadêmicos, pode falar, que eles estão aqui já, até parabenizá-los, né? Já estão seguindo aqui o caminho, já sabem o que querem e já estão aqui seguindo os passos, né, para poder ingressar na advocacia já com excelência, né? Já dominando a técnica, então aproveitar até aqui para parabenizá-los. Ah, que bacana! Eu também parabenizo todos os presentes aqui, principalmente os estudantes, porque eu não tive essa oportunidade, eu nunca fiz estágio na vida. A primeira audiência que eu fiz foi a que eu fui contratada. Eu nunca fiz, o primeiro júri que eu fiz, que eu vi, que eu assisti, foi um júri que eu fiz. Acompanhando colegas experientes. Então, assim, na advocacia, sobretudo a criminal, a gente troca o pneu do avião no ar, ninguém para a gente, não, peraí, não, gente, a gente lida com aquilo que é mais precioso do homem vivo, que é a liberdade, né? O primeiro bem é a vida e o do homem vivo, o principal, é a liberdade. Então, assim, isso é uma questão muito sensível, a gente tem que lidar com... E tudo é urgente, não dá para deixar para depois, né? Acho que a Mairene levantou a mão, pode perguntar, querida. Oi, boa noite. Não, mas se eu puder perguntar no final, para não interromper o raciocínio, não tem problema. Não, mas se for alguma coisa sobre isso, agora não me importa, doutora. A não ser que seja já uma de praxe, de fazer as perguntas. No chat, daí ela falou para deixar levantada. Ela perguntou se iria abrir perguntas, eu disse que sim, que já deixasse a mãozinha levantada. Então tá. Mas já que já estamos aqui, se a doutora se dispuser a responder, por mim não tem problema. E também se ela quiser perguntar agora, né? Eu vou até abrir minha câmera. Era uma pergunta que ela estava comentando mais no início da fala, falando sobre fazer os pedidos dos fortes e os fracos. Eu estou começando agora a fazer HC, então eu não entendi muito bem, até porque eu não, que ela comentou, pode fazer, que ela chegou a fazer 16 HCs, eu nem sabia que era possível. Então, eu não entendi muito bem essa questão de fazer um pedido forte e um fraco, porque eu não entendi se seria no mesmo ou em outro HC, ou como... Então, eu sempre faço em HCs diferentes. É isso, quando a gente está falando de um HC que já está, de um processo que já está transitado e julgado. Diferente se você for impetrar um HC para revogar uma preventiva, por exemplo, né? Não é esse o caso. Mas em processos que já estão transitados e julgados, dependendo do crime, dá para a gente trabalhar muita coisa. Um exemplo, tá? Dá para eu pedir a nulidade por conta da busca pessoal, na hora do flagrante. Eu entendo que não tinha fundada suspeita, porque a polícia sempre fala o quê? Apresentou comportamento suspeito. E isso a gente já sabe que as cortes superiores, elas não entendem como um argumento para abordar alguém. A pessoa, ela tem que estar ali naquele momento, a polícia tem que avistar e entender que ela está em posse de algum objeto ilícito, seja droga ou arma. Então, ele tem que estar detalhes, uns elementos muito específicos. Desviou da viatura, é conhecido no meio do tráfico, o bairro é conhecido. Isso não são fundamentos para a polícia abordar quem quer que seja. Então, eu sempre tenho isso. Beleza, eu vou tentar esse argumento aqui. Mas eu já entendo que no decorrer do processo existem várias outras ilegalidades. Aí, depois disso aqui, é aquilo que o Auri Lopes Júnior chama, né, do traficante suicida. A polícia aborda, não tem nada com o cara, mas ele fala para a polícia assim, aqui eu não tenho, mas vamos lá em casa que lá tem. Né? Ou então aqui eu tenho um pouquinho só, mas lá em casa tem mais, falta o cara passar um café para a polícia. Eu tô com um caso desse jeito, eu tô com um caso exatamente desse jeito. E a maioria dos casos são assim, gente. Sério mesmo, que você abordou o cara não tinha nada, e falou, não tem nada aqui, mas vamos lá em casa que eu tenho. E lá, aí quando você vai falar isso com o juiz ou numa instância aqui,
Ah, não, mas é crime permanente, se prolonga no tempo, enfim, não adianta. Esses argumentos para a gente usar aqui, vamos levar a tauletada. Quando eu pego o processo desde o flagrante, ou então na fase da instrução, eu sempre falo para o cliente, vai ter que tirar seu tempinho, tenha paciência, isso aí é briga de cachorro grande, isso aí é lá por cima. E até chegar lá, e uma outra coisa, tá, pessoal? Eu dificilmente tento subir RESP, eu só faço quando é réu solto. Porque a possibilidade de subir é muito difícil, e aí é muito difícil, a gente sabe que é difícil. Então, quando é réu preso, eu espero transitar em julgado, a hora que transita em julgado, eu já faço o HC substitutivo, tá? Eu faço isso, porque é muito difícil fazer isso com processo de réu solto, por exemplo, só se for réu solto. Réu preso, eu não fico tentando subir RESP, não, espero transitar em julgado, e aí eu já entro com o HC substitutivo. E quando eu já trabalhei no processo e que as teses já estão lá, né? Porque às vezes a gente pega processo que não foi a gente que trabalhou, então tem tese ali de nulidade, por exemplo, que não tá. E aí você vai fazer o quê? Vai ter que provocar essa instância, né? Então, eu impetro o HC, mas eu também já faço uma revisão criminal e ficam os dois em paralelo. Qual julgar primeiro, entendeu? Ou se negar a revisão, eu já entro aqui com ela, já peço a desistência desse HC e já entro como ato coator o acórdão da revisão. Deu para entender, Mairene? Então, eu dei um exemplo para você, né? Quando eu nem sabia que podia, um exemplo. Então, tá, eu vi a ilegalidade na busca pessoal, não passou. Tem da invasão de domicílio, uma segunda possibilidade. Tem do reconhecimento da confissão parcial. Olha só como num caso, como a gente consegue. Não tem muitas questões assim, que às vezes o juiz condena porque o policial diz que informalmente ele falou que traficava? Não tem situação assim? A maioria acontece isso. O policial fala, não, informalmente ele assumiu a traficância. Só que aí depois em juízo, o réu fala, não, eu não trafico, ele nega. Só que no juiz, na hora dele dar sentença, ele usa esse argumento para condenação. Ele fala, o policial tem fé pública, informalmente, o fulano de tal confessou a prática da traficância. Opa! Então, peraí, muito embora o réu não tenha confessado ali, mas ele usou essa confissão lá para o policial informalmente. Cadê a confissão aqui na dosimetria, que não considerou, meu amigo? Aqui, para cima de Moá, não. Vamos entrar com HC substitutivo, entendeu? Se isso não foi reconhecido lá pela outra, né, pela instância ordinária. Então, beleza, você entende? Ó, já é a quarta observação que a gente está fazendo no HC. E aí, vamos imaginar que isso seria uma segunda fase da dosimetria. Vamos imaginar que na primeira fase da dosimetria, o juiz, ele não tenha reconhecido... Deixa eu dar um outro exemplo aqui, tá? A primeira fase da dosimetria, ele considerou uma reincidência. A reincidência, não. Vamos imaginar que ele colocou a quantidade de droga na primeira fase, na terceira ele usou para afastar o privilégio. A gente sabe que não pode, a bis in idem, então seria já uma quinta nulidade nesse processo. Olha quanta coisa. É cheio de ilegalidade, gente, processo de tráfico é ilegalidade do começo ao fim, né? E aí uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. O advogado criminalista tem que estar sempre estudando, para a gente não comer bola. Existe uma súmula vinculante, que a gente sabe, a súmula vinculante é do STF, né? E sobre o tráfico privilegiado. Vocês sabem qual é? Que foi agora, né? É recente, deve ter um ano mais ou menos. Que ela fala o seguinte: é impositiva quando se reconhece o tráfico privilegiado. Na primeira fase da dosimetria, a pena foi aplicada no mínimo legal e foi reconhecido o privilégio, é impositivo o regime aberto. É isso, é esse o recado. E o que a gente vê muitas vezes? Que eles afastam o privilégio porque usa a quantidade da droga na terceira fase. A gente sabe que isso acontece, né? Tá aqui, aplicou 5 anos no primeiro, segunda fase não mexeu, e na terceira fase eles colocam, violando já o entendimento do STJ, que o STJ fala que a quantidade e natureza da droga tem que ser usada na primeira fase. Só que aí, se você quiser ser um diferencial, se você quiser ser o advogado pica, que vai chegar lá no STF com uma reclamação constitucional, meu bem, você não vai brigar no STJ, você vai falar o quê? Não, vou fazer bonito, eu vou fazer o meu o juiz da minha comarca entender que aqui não é qualquer advogado, não. Eu já vou entrar com uma reclamação constitucional direto no STF. Por quê? Porque a gente não precisa. Se a sentença ela vier preenchido os requisitos ali dessa súmula vinculante, que é a 59,
que fala sobre isso, a gente já pode entrar com uma reclamação constitucional direto lá no STF, e aí vem a decisão lá de cima, ó, você não precisou subir, não tem supressão de instância, ela vai vir lá para o seu juiz e falar, fulaninho, olha aqui, ele preenche os requisitos e em que pese você tiver condenado essa pessoa, vai aplicar o regime aberto para essa pessoa. E eu tenho um caso específico desse que também eu vou mostrar para vocês, que ele também foi muito compartilhado, muito usado. Eu consegui uma reclamação constitucional com o ministro Zanin recentemente. Eu sei que vai fugir um pouco aqui do habeas corpus, mas por que eu vou usar esse exemplo, tá? E daí eu acho que a gente já, não sei, caminha para o final, porque ele é longo, e aí depois a gente abre para perguntas, tá, doutora? Vou explicar um caso prático aqui para vocês de tráfico. Aliás, Mairene, deu para responder a sua pergunta? Por que muitas vezes a gente usa vários HCs? Perfeito, Porque o HC substitutivo ele é diferente. Mas não só a questão do substitutivo. Mesmo quando é uma questão de revogação de prisão preventiva, se é um processo complexo, com muitos réus, que eu sei que vai demorar a instrução, tem muitas questões que a gente pode trabalhar nele, excesso de prazo, enfim, muitas coisas. E, por mais que exista uma prevenção do julgador, às vezes o procurador, vamos imaginar que a gente está impetrando no TJ, o procurador muda, entende? E aí, às vezes, a gente dá sorte de pegar um procurador que é garantista. Eu tenho números assim, sabe? Que eu fui tento, erro, não, uma hora cola com algum procurador que é mais garantista, e aí também vai o trabalho do advogado de despachar. Tem colegas que não gostam de despachar com o promotor ou procurador. Eu faço isso, porque eu acho que não tem nada a ver. Às vezes você conversa ali e dá certo, entendeu? Até não só com o julgador, mas com o promotor também. Doutora, só uma ressalva um pouco sobre a pergunta que a Mairene fez. Eu entendi também que ela perguntou, aí, Mairene, se eu tiver entendido errado, você me corrige. Em relação àquela questão da prevenção, acho que ela ficou curiosa em relação a isso, de fazer um pedidozinho ali, que você sabe que não vai dar certo, mas para saber para que você vir com o seu pedido forte, já toda armada, já com a jurisprudência montada daquele ministro ali. Eu acho que foi em relação a isso também que ela... Foi, Mairene, ou não? Eu entendi errado. Isso também, eu estava quase me esquecendo dessa parte, mas era isso também. Então, assim, o que a doutora pode explicar melhor, mas é sobre para poder conhecer quem vai ser o ministro relator, que vai ficar para evento, né? Então, ela sugeriu que fizesse um pedido ali, uma tese que ela sabe que não é uma boa tese. Estou falando aqui, que ela sabe que não é uma boa tese, e aí, para saber quem é o prevento, sabendo quem é o prevento, aí ela vem toda armada, arma toda aquela jurisprudência, já que uma decisão traz uma decisão daquele relator. Eu acredito, e aí, doutora, você pode me responder melhor aí essa questão. É isso, Mairene, o que acontece? É isso mesmo, se eu entendi correto. É exatamente isso, porque sempre que a gente impetra um HC, enfim, vai gerando uma prevenção daquele julgador, né? Vamos imaginar que a gente impetra um HC para revogar uma preventiva, né, no TJ. Aquele desembargador que julgou, ele vai ficar prevento para julgar depois o recurso de apelação, entende? A gente já vai saber a prevenção. No STJ, a mesma coisa. Se chega um pedido de revogação lá, a gente já sabe que sempre que for julgar alguma coisa com relação a esse processo, por mais que passe um tempão ali, já tem a prevenção daquele ministro. Então, dependendo do que você for usar, já usar uma jurisprudência, né, um julgado, daquele ministro relator, entendeu? Porque aí você já está, porque eu falo, né, o advogado, ele tem que ser um facilitador do judiciário. A gente tem que mastigar as coisas, assim. A gente não pode querer fazer uma coisa que difícil entendimento. Se você já coloca ali, poxa, olha, excelência aqui, você já conheceu em casos análogos tal julgado, por que o meu seria diferente, entende? Então, isso é a prevenção. Quando a gente sabe quem é o julgador prevento, fica mais fácil da gente trabalhar, entendeu? Então, às vezes a gente faz um pedidinho ali, isso for na instrução, tá? Um pedido ali que só para ir sabendo quem que vai julgar depois, entendeu? Para a gente já se preparar, tá? Esse que eu vou mostrar agora, ele é muito interessante, eu peguei ele desde o início, e é uma construção, assim, de tese também, daquelas que a gente fala, que orgulho, sabe? Que um trabalho bem feito, dá para fazer um trabalho bem feito. O que acontece? Esse rapaz, ele foi pego um cara foi preso num tráfico, e através do telefone de celular dele, que foi para extração, vieram conversas com mais outros 15. E o meu cliente era um desses, dos 15.
dos 15. E aí a autoridade policial, com aqueles números, ela representa por um pedido de busca, mandado de busca e apreensão para o juiz, e o juiz defere. Então, quando a polícia vai cumprir os mandados de busca, acha um entorpecente na casa. No caso dele, era acho que 2 quilos de entorpecente, alguma coisa assim. Então, ele é preso em flagrante por conta disso, né, dessa busca e apreensão, e também ficou respondendo uma associação, um 35, né, que veio advindo desse outro processo que veio os telefones aqui. Então, ele ficou nesse 35 e foi preso em flagrante nesse 33. E quando ele foi condenado, a juíza, ela, na primeira fase, ela coloca a quantidade de entorpecente, ela considera a quantidade de entorpecente, então a pena dele de 5 foi para 5 e 10, e ela afasta o privilégio dele por conta do 35 que ele estava respondendo. Só que a gente já sabe que inquéritos em andamento, processos em andamento, não podem ser considerados para afastar o tráfico privilegiado, né? Prevalece aí o princípio da presunção de inocência. O negócio estava aqui no início ainda, só que ela fez isso. Então, a pena dele, na sentença, foi 5 anos e 10 meses no regime fechado. Eu entrei com recurso de apelação, e na apelação, o que os desembargadores fizeram? Olha o que eles fazem. Olha, porque daí nessa primeira ela também falava da quantidade de droga, e aí na terceira, para afastar o privilégio, ela fala desse outro processo do 35 que ele respondia, e ela fala, por conta da quantidade de droga, presume-se que ele é envolvido com a criminalidade, se dedica a atividades criminosas, então ela não reconhece o privilégio, ok. E aí, quando eu entro com o recurso de apelação, o que o desembargador fala? Olha, para não ter bis in idem, né, porque ela fez esse joguinho, ela utilizou a quantidade de droga nas 2 fases, não pode, ele fala, vou manter a pena base na primeira fase, então ele tira os 10 da primeira, a pena dele caiu para 5, mas mantém o afastado privilégio, ele usa na terceira fase por conta da quantidade de droga. Aí que tá, olha que coisa linda, quando ele fez isso, ele me deu um presente. Por quê? Porque o STJ diz, é um entendimento consolidado, de que a quantidade e a natureza da droga tem que ser utilizada na onde? Na primeira fase. Não pode utilizar na terceira fase para afastar o privilégio. E aí veio a condenação do recurso dele e eu falando para ele, fulano, tenha calma aí, nós vamos dar um jeito aqui, mas vai precisar ficar um pouco... Ele foi preso em dezembro de 2023, uns 2 dias antes do Natal. E aí, depois estava preso provisório, foi transferido para uma penitenciária de regime fechado, e eu falando para ele, nós vamos, tem jeito aqui, mas vai ter que ter paciência aí, porque aqui a briga vai ser lá em cima. E aí, quando o desembargador ele faz isso, ele me deu um presente, porque eu já sei o entendimento do STJ nesse sentido, esperei transitar em julgado o processo dele, não fiquei brigando com RESP, com nada, transitou em julgado, eu fiz um HC substitutivo para reconhecer o tráfico privilegiado para ele. E aí, vejam que interessante a decisão, vou mandar... onde que fica mais fácil eu mandar? Peraí. Deixa eu ver se essa eu consigo abrir aqui. Qualquer coisa, doutora, você pode enviar para a doutora Tatiane, que ela me encaminha e eu abro aqui, como nas outras. Tá, vou mandar aqui, porque esse também foi uma construção muito bacana de defesa técnica. Achar ele aqui, peraí. Ué. Nossa. Eu estou usando um computador aqui que não é o que eu uso habitualmente, estou apanhando com ele um pouquinho. Vou achar minhas pastinhas.
Gente, cadê o negócio? Deixa eu ver qual que é esse aqui. Ah, é esse. Mandei para ela, tá? O primeiro aí, se quiser abrir. Eu vou mandar aqui. Vou providenciar. Deixa eu achar aqui a. Depois, na sequência, essa. Esse é bem bacana. Vou mandar aqui os dois. Doutora, aproveitar enquanto o doutor Samir está colocando a imagem, nós temos a caneca da Academia de Criminalistas. Olha que linda. Que bacana, que linda! Ó, Lindíssima! Todos os nossos convidados recebem um. Eu vou dar um jeito de lhe entregar. Ah, que legal! Ai, vou amar. Estarei em São Paulo em dezembro. Não sei se irei antes, às vezes surge alguma urgência, Depois trabalho, a a gente gente acaba. se encontra para você me entregar. Eu tô próxima aqui, não é tão longe, eu venho te ver. E aí eu vou tentar te entregar, mas já vou deixar a sua garantida. Tá joia, meu bem, vou amar. Quer dar um zoom aí, ó? E aí, ó, o que acontece? Eu entro, né, com HC, e aí explico a história, ó. Ele foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses no fechado, na sentença. O acórdão de apelação deu parcial provimento para afastar o aumento da pena base. Lembra que o desembargador fez aquele joguinho? Ele, não, porque ele viu que a juíza fez uma coisa que não pode, o bis in idem. Então, ele manteve a pena base, baixou para 5 anos, mantendo-se a sentença. E aí, o que eu falo? Que tinha o constrangimento ilegal, porque o acórdão afastou indevidamente a quantidade e variedade de droga como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, para utilizá-la para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, porque ele era primário, e aí ele foi ripado no 33 só, 5 e 10, depois baixou um pouquinho para 5 e ficou no fechado ainda. E aí eu digo, né, porque isso é importante, da gente saber qual que é o entendimento das cortes superiores. Para trabalhar com um determinado tráfico, quem trabalha com tráfico tem que saber isso na ponta da língua, tem que olhar um negócio e falar, pô, aqui comeram bola, aqui não pode acontecer. E aí tem um tema, né, que é um tema de uma tese de repercussão, inclusive, esse 1130, que eu falo que ele foi violado, porque a utilização, porque ele tinha um processo, né, de 35 em curso, então não pode, né, processo em curso não pode ser utilizado para afastar o privilégio, e aí eu peço depois, pode baixar, né? Então, aí o que ele faz? Olha só que interessante. Ele coloca aí o acórdão, né, do recurso, dizendo que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada em virtude da alegação de que o paciente se dedicava às atividades criminosas, com base na natureza e quantidade de droga, bem como no fato de que ele responde a outro processo criminal. Ocorre que a jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a ausência das demais situações impeditivas, tão somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado, não pode justificar o afastamento da minorante, ok? Beleza. Pode ir abaixando, ele vai falando sobre isso, coloca os julgados. Pode abaixar, doutor. Aí ele fala aqui. E aí, esse outro aqui, entendimento, né? A terceira sessão do STJ, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento no sentido de que a quantidade e natureza da droga não permite, por si só, afastar a aplicação do redutor. Isso também a gente já sabe, a quantidade de droga não é suficiente. Nós só tem processos aqui com 100 quilos que foi reconhecido privilégio, ponto, né? E aí ele fala sobre isso, pode ir abaixando. De abaixar. Aí o que ele fala? Ó, no caso da fundamentação aqui exposta, justifica, ele aplica, tá? Ele deu o privilégio, e aí o que ele fala? Só que ele não quis reconhecer o máximo, que é de 1/6 a 2/3, e aí, quando baixa a pena de 4 anos, dá para cumprir em regime aberto, certo?
E aí ele justifica, ó, poxa, mas é 1.000 e poucos, até põe negrito a quantidade de droga. Então, observa-se que a pena base não foi exasperada na primeira fase, sob o mesmo fundamento, de modo que não há se falar em bis in idem, que o bis in idem, o desembargador já tinha tirado na apelação. Aí o que ele fala? Passa a redimensionar. Na primeira fase, mantém a pena base no 5. Na segunda não tem nada, e na terceira aplicou o privilégio, mas ele colocou na fração da metade, por conta da quantidade da droga. E aí ele manteve 2 anos e 6 meses no semiaberto. Pode baixar, né? Lá, pode colocar lá embaixo na decisão mesmo já. Então, o que ele fez? Né? Ante o exposto, concedo em parte a ordem do HC para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração da metade. Meu cliente, ele já estava... Ó, esse é novinho, ó, fresquinho, 17 de julho. Eu vou contar para vocês isso aí. Meu cliente já estava preso há 6 meses. Ele foi preso em dezembro, ele estava 6 meses. Então, ele já estava no lapso, daí como ele foi com esse HC reconhecendo o privilégio, ele foi para o semiaberto, então já dava para ele progredir para o aberto, entende? Então, eu fui trabalhando no processo da execução dele em paralelo. Ele foi para o semiaberto, eu já pedi o aberto dele e ele foi para a rua. Ele estava em RA. Eu poderia ter ficado satisfeita com essa decisão? Claro que sim, meu cliente estava na rua, ele não quer saber se é do RA, se não é, o cliente quer ir para a rua, ele não quer ficar preso. E para ele já estava muito feliz, porque ele tinha sido condenado 5 e 10, depois 5 no fechado, agora caiu para 2,5, consegui progredir ele, tal. Só que aí eu falei, o quê? Peraí, se agora a pena base dele, foi aplicada a pena base 5 anos, e foi reconhecido o privilégio, ele está violando a súmula vinculante 59. Aí eu falei, vou fazer a reclamação constitucional, vou para o STF. Aí pode abrir, o Sami, essa outra. E aí, ministro bem, assim, não é tão garantista quanto a gente achou que fosse, né? Assim, no meu entendimento, nós criminalistas, quando a gente ficou, né, sabendo, assim, do Zanin, a gente achou que ia facilitar, mas não, é extremamente, assim, rigoroso, né? Enfim. E aí ele fala que o primeiro foi condenado a 5 e 10, ele vai contando, né? A história pode ir abaixando. Pode ir descendo. Chegar já na fase lá, pode baixar. Pode. Aí ele fala, ó, aqui, ó, a reclamação merece acolhida, porque, embora o juízo reclamado tenha fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, o reclamante atende às condições impostas na súmula. Aí ele fala, né, pode baixar. Ele não tinha nenhuma circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena foi aplicada no mínimo, e que preencheu os requisitos. Aí ele coloca aqui, pode baixar mais um pouquinho só. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira dosimetria, observados os requisitos tal. Ante o exposto, pode baixar mais um pouquinho, para a gente ver aqui. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para fixar o regime aberto para cumprimento de pena e tal. E aí, ele já estava em liberdade, né? Ele estava em RA quando veio essa decisão. Então, teoricamente, para ele, não fez muita diferença. Mas, cara, quando comunique-se, quando vem um ofício do STF para a tua comarca, numa reclamação constitucional, aí, meu bem, você está jogando o jogo, entendeu? Os julgadores não te olham, porque é muito difícil um advogado que faz uma reclamação constitucional, né? Tanto que eu fui fazer uma audiência depois, né, nessa comarca, enfim, nessa vara, e aí eu falo, olha, esse caso é igual àquele outro, entendeu? Tipo assim, a gente sabe o que a gente está fazendo, as nossas teses não são da nossa cabeça, existe um fundamento para isso, né? E esse foi muito bacana mesmo. Eu estou com mais outras 3 lá, eu fiz uma outra essa semana, e aí depois, assim, preenche, só que esse eu não precisei nem chegar até o STJ, saiu a sentença, eu entrei com a apelação, demorou para julgar a apelação, porque estava revogada a preventiva do réu, e aí foi julgado agora essa semana, e aí na apelação, é o mesmo fato,
reconheceu o privilégio, mas deixou no fechado, tal, e aí eu já nem entrei com recurso. Na verdade, eu até entrei com embargos para o cliente não ser preso, né? Para não expedir um mandado de prisão, para não fechar a cadeia dele. Mas já tem uma reclamação constitucional lá no STF falando sobre esse tema, entendeu? Então, assim, quando a gente trabalha com uma demanda de determinado crime que chega no nosso escritório, a gente tem que saber tudo sobre aquilo, né? Tem que acompanhar o entendimento para que os nossos HCs, muito embora esse seja o resultado de uma reclamação constitucional, mas teve um HC substitutivo ali no meio, né? Então, percebam, é uma construção de tese. É claro que quando a gente começa, pega um processo desde o começo, a possibilidade da nossa tese emplacar é muito maior, porque a gente que está trabalhando. Não é muito o que acontece, a gente já pega a bola vindo quadrada, mas é possível, com técnica, estudando, sabendo do que se trata ali, é possível, dá para a gente fazer muitas coisas em processo, sair daquele que todo mundo faz, né, e fazer um diferencial dentro aqui da sua advocacia para que haja um destaque e também para que haja um benefício em prol do teu cliente, né? Eu tenho aqui outros inúmeros modelos, tenho HC para trancar ação penal também, em caso de abordagem que foi feita pela Guarda Municipal, enfim, tenho muito, eu trabalho com muito habeas corpus. Todo mundo fala para mim, cadê o habeas corpus desse processo? Não tem habeas corpus desse processo ainda? Uso muito habeas corpus na execução penal também. Então, assim, habeas corpus já diz Anonis Júnior, né? É a espada Jedi do criminalista. A gente precisa saber mexer com habeas corpus, precisa. Tem que parar de achar que habeas corpus é só para revogar prisão. Não, habeas corpus dá para fazer muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Bom, acho que a gente já não ficar tão cansativo, né, doutora? Já estamos aí quase chegando às 21 horas. Eu teria mais milhões de outras coisas e exemplos e modelos para passar para vocês e me coloco aqui à disposição caso alguém tenha alguma pergunta. Doutor Sami. Pronto. Doutora, primeiro parabenizá-la aí mais uma vez. Realmente, eu até estava comentando aqui com a doutora Tatiane no off, né? Que, assim, é sensacional, realmente é uma verdadeira aula. A gente aqui no escritório já trabalha muito com essa parte do Tribunal Superior, assim, o doutor Marcos André até chegou a comentar de que essa semana mesmo a gente precisou impetrar um HC no STF, mas, assim, são sempre dicas novas, são sempre, enfim, estratégias, né, que a gente aprende que certamente fazem a diferença e a gente já pode, inclusive, aplicar, né, doutora Tatiane, a partir de agora nos próximos HCs. Mas o questionamento que eu faria, que eu gostaria de ouvir a opinião da doutora, é o seguinte: aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é o nosso estado, eu não sei se os outros colegas também sentem a mesma dificuldade, a doutora Jéssica está aí, pode falar um pouquinho também. O Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, eles têm muita resistência em conhecer de habeas corpus que não tratem especificamente sobre prisão preventiva. Então, eles ainda têm aquela visão já obsoleta de que a HC serve só para isso, e quando fala sobre alguma coisa diferente, eles não conhecem, né? E agora, eles estão fazendo ainda mais isso. E a grande dificuldade se apresenta pelo seguinte: o próprio STJ, eles também, até em razão dessa jurisprudência defensiva que a gente comentava no início da aula, eles estão arranjando qualquer motivo para não conhecer da impetração, ao argumento de que a matéria não foi discutida na origem, não foi discutida pelo tribunal de origem. Então, assim, qual é a nossa dificuldade? Se o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não conhece do nosso HC e, portanto, não discute a matéria, como é que a gente consegue ascender ao STJ para tentar discutir a matéria, que quando chegar lá eles vão dizer que o TJ do Ceará não apreciou a matéria porque não conheceu e, portanto, eles também não vão conhecer porque estariam aí incorrendo numa supressão de instância. Então, assim, é uma questão que a gente tem tentado contornar de algumas outras formas, né? Por vezes tem conseguido, outras não, assim, tem que realmente bater cabeça e ali na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, enfim, mas é uma dificuldade muito premente aqui no nosso estado em razão disso, né? Eu, pelo menos, recordo de um único HC que é histórico aqui no nosso estado, que é inclusive do caso Majestade, que é um caso que tem uma repercussão muito grande aqui no estado e no Brasil como um todo, que
operações foram anuladas e tal, que foi quando foi conhecido um HC que se tratava de um assunto distinto de prisão preventiva. Mas fora isso, é muito difícil. Então, eu gostaria de ouvir a doutora se enfrenta também essa dificuldade no TJSP, que a gente sabe que é bem complicado. O TJSP, assim, já se diria, é uma verdadeira máquina de moer gente, né? O Fórum do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, enfim, gostaria de ouvir aí a doutora, perdão aí por ter me alongado. Não, imagina, doutor Sam, aqui também nós enfrentamos a mesma dificuldade, e aí a estratégia que eu utilizo é diferente, prestar um HC sob o fundamento da negativa de prestação jurisdicional. Funciona? Entendeu? Eu não vou ficar batendo na tese que eu quero, eu vou falar, vou impetrar um HC contra aquele ato coator que se negou a analisar o meu pedido que tinha fundamento. Percebe? Eu não vou ficar pedindo para ele analisar o meu pedido que negou no STJ. E aí funciona? Já tentou dessa maneira? Pronto, exatamente. Isso é uma das alternativas que a gente acha, porque aí o STJ manda o TJ analisar. Manda analisar. E aí ele nega. E aí, quando ele nega, a gente Aí tem o ato coator, entendeu? Pronto. Então, assim, fazer o passo a passo é importante. Porque o que acontece? Negou, tenta ter um acórdão. Tenta passar, agrava, tenta ter uma decisão colegiada para poder levar, entendeu? Por exemplo, no STF é muito difícil ter uma concessão de ofício. Gente, é muito difícil. Se o STJ não analisou o agravo, eles não conhecem. O STJ ainda algumas vezes conhece, entendeu? Eu tenho um caso que era de revisão criminal também, num processo de tráfico, e eu impetrei um HC também, substitutivo de revisão, no TJ. Impetrei no STJ, aí deu supressão de instância. Quando eu fiz a revisão criminal daí no TJ, cara, eu tomei uma trauletada, eu lembro que tinha 60 laudas e o desembargador, ele me esculachava num grau que eu falava, Jesus amado, sabe? Que absurdo, defesa, me falar de abordagem, não sei o quê, e era uma situação que ele tinha sido, ele era conhecido nos meios policiais, que já tinha uma condenação por tráfico, o local era conhecido por ser traficância e encontrou a droga lá um monte, entendeu? E aí ele falava, nossa, eu juro, eu lembro até que quando eu vi, é daquela época do meme, né? Calma, Calabreso, né? Lembra disso? Calma, Calabreso. A hora que eu vi aquilo, aquela trauletada em 60 páginas, eu falei, meu Deus do céu. Pois fui lá, plena, era isso que eu queria um não dele. Impetrei de novo no STJ, eu impetrei de manhã, de tarde, o HC foi concedido liminarmente, anulando o processo inteiro. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, às vezes o julgador, principalmente as cortes superiores, eles querem um efeito, sabe, assim, de falar para o juiz aqui, por exemplo, o ministro Saldanha, quando ele reconhece a prova ilícita, ele não anula o processo, ele remete os autos para o juízo de origem, desde os memoriais, tipo, não considera essa prova porque ela é ilícita, aí abre prazo para os memoriais, para o juiz sentenciar. Num primeiro momento, eu falava, gente, mas que saco. Tudo bem, vai expedir o alvará de soltura do cara? Ok. Mas, pô, eu não entendi aquilo. Eu falava, ele já tá com a faca e o queijo na mão. Por que ele já não anula o processo aqui? Ele já reconheceu aquela prova como ilícita. E aí, conversando com a assessoria, eles falaram, por quê? Não é porque ele é ruim, é porque ele quer que o juiz lá do juiz de origem, ele passe a analisar a ilicitude da prova. É um caráter didático, entendeu? Falar, amigão, vamos, olha aí, tá ilegal essa prova, olha aí de novo. E aí, é claro, né, o réu já tá, né, tá em liberdade, enfim, só que a gente ainda fica meio tenso, né, pô, e se ele considera qualquer outro elementozinho ali para condenar, entendeu? Eu lembro que teve um que ele reconheceu a prova ilícita, só que no meu HC eu pedia por conta da busca pessoal e invasão de domicílio. Ele reconheceu a invasão e a busca pessoal não. E quando a polícia faz a busca antes de entrar na casa, tem uma droguinha ali, pouca quantidade, uns 5 pinos, que cai da mochila. E eu falei, não, ele tem que reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, porque se isso fica a critério, a discricionariedade do juiz, o juiz pode falar o quê? Não, esse cara é reincidente específico, traficante com 5 pinos de cocaína. E aí eu faço embargos, falo, ministro, você não falou sobre a busca pessoal e eu pedi,
e o parecer da PGR era favorável à minha tese, aí ele acolhe os meus embargos, reconhece também a ilicitude da busca pessoal e remete para o juiz de origem, porque assim, a gente tem que deixar amarrado, não pode deixar a discricionariedade do julgador que já julgou aquilo, e às vezes quando volta aquilo para ele vai ficar sacudo, é vaidoso, né? Às vezes acontece essa vaidade, e aí eu não podia deixar um rabinho solto ali, aí quando volta, o Ministério Público não tem o que fazer, tem que pedir absolvição, porque a prova foi lícita, todas as provas, tanto da busca quanto da casa, e aí veio a sentença de absolvição, entende? E aí, aí eu começo a entender, é para educar, é isso que a doutora Tatiane falou, para educar os julgadores, entendeu? Nesse outro caso também, assim, ó, é triste só que quando vem essa informação, vem no processo do conhecimento, né, lá na vara de origem e da execução, né, o juiz do DECRIM, aí da VEC, VEP, enfim, que vai ver ali a situação do processo anulado. É triste que não passa pelo Tribunal de Justiça, né? É triste. Seria importante, por exemplo, esse que julgou a revisão criminal, que me trauletou em 60 folhas, ele nem sabe que deu certo isso depois. Seria importante que esses ofícios fossem distribuídos para todo mundo que julgou aquilo, para falar, pô, vocês estão errando, entendeu? Não é só para o juízo lá de origem, tinha que ser para todo mundo, entende? Por isso que às vezes eu falo, pô, aqui no TJ, mas talvez seja por isso, entendeu? Quando eles fazem isso, essa volta é para educar o cara lá, mas o cara aqui do meio, o TJ, ninguém não vai ficar nem sabendo, não vai passar por ele, né? Acho que eu respondi a sua pergunta, doutor Sam. Respondeu, doutora. Perfeito, obrigado. Tá joia. Marine? Oi, eu tinha mais uma pergunta, inclusive era a mesma que a do doutor Sami, que eu estou estudando uma hipótese para fazer um HC, só que é direto na STJ, porque já teve apelação, e também eu estou em julgado, né? E daí, pelo menos os julgados que eu encontrei na STJ, todos eles falam disso, que eles não podem analisar aquela matéria porque não foi analisada antes. Mas no caso do STJ, a primeira pessoa que eu vou abordar aquele assunto, não tem como outra maneira de eu fugir. Olha, depende do ministro. Tem alguns ministros que concedem de ofício. Qual é a tua tese? É um ato infracional reconhecido como, tipo, reincidência. Olha, eu tenho um HC desse modelo, inclusive, se quiser te mando. Tem uma agradeço. Que foi afastado do privilégio por conta de um ato infracional, tipo de 5 anos, e aí foi concedido liminarmente, foi bem rapidinho. Eu tenho aqui, inclusive, tá? Mas eu tinha trabalhado nessa tese porque eu trabalhei no processo de conhecimento. Mas, sabe uma outra coisa que eu faço também? Que eu meto louco às vezes, tá, gente? Eu falei, advogado que cria jurisprudência, gente. Às vezes, eu tive um caso uma vez de um que eu fiz o HC, direto no TJ, para falar sobre aquela ilegalidade de um processo transitado em julgado, entendeu? Aí eles negaram e eu subi no STJ e colou, não foi por revisão criminal. Então, é o que eu falo, vai testando, não, a gente já tem o que a gente conseguir ali, você vai criando jurisprudência, entendeu? A gente tem que ser ousado, arriscado, logicamente, com técnica, não vai ficar pedindo coisa infundada, mas os jeitinhos ali, tem como a gente, né, vai que cola, vai. A ilegalidade pode ser concedida de ofício, independente do jeito que foi feito, entendeu? Então, assim, nesse seu caso, como o STJ tem demorado para julgar, já tem prevenção esse aí? Não, é um caso de execução penal que eu, olhando a execução, encontrei essa questão na sentença. Entendi, ó, que belezinha. Daí seria direto, aliás, como teve apelação, seria na STJ, então não tem prevenção lá nem. Não, mas às vezes tem, porque no curso do processo de conhecimento, às vezes a defesa já pediu para revogar essa preventiva. Às vezes já chegou no STJ algum outro pedido que não seja esse, entendeu? Entendeu? Às vezes não é exatamente a sua tese, às vezes não através de um RESP, mas pode ser que a defesa anterior tenha impetrado um HC para revogar a preventiva no TJ, não deu certo, no STJ, entendeu? Então, às vezes, por um outro motivo, já tem a prevenção no STJ. Por isso que é importante sempre pesquisar, tá? Às vezes tem, às vezes acha que não, porque não subiu um RESP, mas alguém já pediu um pedido de... A gente está com assim, né, doutora Jade? Tem o processo em parceria nosso aqui que estava exatamente assim, a gente achou uma prevenção no STJ por conta de um pedido do advogado do Corréu, entendeu? Que daí não vai aparecer essa informação na VEC dele, no processo de execução, entendeu? Por isso que é importante pesquisar pelo nome, pelo número do processo, porque às vezes tem uma prevenção. E a prevenção, ela é importante para a gente, E aí, se aí não fosse trabalhada eu acho que através de HC você consegue sim.
Você consegue. Eu pensei, porque nesse caso até. Ou, se não tiver jeito, vai ter que ser revisão criminal, mas um HC substitutivo. Eu pensei primeiro no HC, porque na revisão, eu não, como falei, eu não fiz nenhuma revisão ainda, estou estudando para fazer. Duas, inclusive, essa e mais outra. Enfim. E na revisão, nos incisos, não diz por contrariar a jurisprudência, para que cabe revisão. Eu tô nessa, tipo, será que cabe? Mas poderia ser texto contrário de lei. Mas é porque esse entendimento ato infracional é jurisprudencial, né? Sim. Mas eu falo, ideia. Eu vou tentar, né? Mas tenta o HC, vai dar bom. Eu tenho um julgado desse. Sei até o nome do cliente, Kaique, o nome dele. Trabalhoso, me deu um trabalho, eu tenho. Eu sei o nome de todos os meus clientes. Eu vou mandar para a doutora Tatiana, ela manda para você. O dele deu certinho, é isso Muito mesmo. obrigada. E aí deu em HC. Eu também esperei transitar em julgado, e aí depois eu dele. Muito obrigada. Mais alguma pergunta de alguém aí? Doutora, uma verdadeira consultoria aqui, né? Nós estamos sendo privilegiados hoje e eu não tenho nenhuma pergunta, né? Só elogios, só dizer que eu já tinha conversado com você, mas não tinha tido a oportunidade, assim, de conversar sobre o processo penal, de conversar sobre a advocacia criminal. Nós somos aqui realmente apaixonados pela nossa profissão, sou eu, o doutor André e o Sami, que somos aqui no escritório os 3 advogados criminalistas, e a gente está sempre procurando aprender, indo para encontros, e é um prazer enorme ter você aqui. Então, assim, gente, enquanto eu estiver falando, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está se encaminhando para o final, mas tiver alguma pergunta ainda para fazer. E aí eu queria avisar para todo mundo que eu estou com a aula gravada, consegui gravar, porque eu estava um pouco analógica em relação a isso, até para gravar a aula eu não estava conseguindo gravar, mas o Paulo, como sempre, salvou a minha vida aqui, gravou a aula, então a aula vai ficar gravada para quem fez perguntas, que foram aqui muito bem esclarecidas pela doutora Cíntia, e eu vou colocar o link no grupo, vou mandar também. Então, assim, além de tudo, além da consultoria aqui particular que nós tivemos, ainda vamos ganhar modelos, né? Então, doutora, muito obrigada por ter tirado um tempo. Eu sei que o seu dia, a sua agenda é corrida, assim como a nossa, né? Antes de você entrar, eu tinha falado que eu e o André, nós estamos com café da manhã hoje, porque foi corrido, a gente foi para médico, fui para médico, e aí a gente que tem filho, como muitas outras pessoas, a doutora Jéssica aqui também tem filho, você tem 2 filhos, está viajando, fazendo júri, mas a gente faz isso em prol da advocacia, né? Que a nossa profissão é muito importante e chega da gente ter vergonha, né, de pessoas ter vergonha de ser advogado criminalista. Hoje a gente consegue bater no peito e a gente tem, a rede social nos trouxe isso, dizer que nós somos advogados criminalistas com muito orgulho, com muita felicidade. E eu me orgulho muito de fazer parte dessa classe com o doutor Sami, com o doutor Marcos André, com a doutora Jéssica, a doutora Sara não está mais aqui, e com você, doutor, e com todos esses colegas que estão nos acompanhando na Academia de Criminalista. Próxima semana nós temos outra aula, um tema um pouco diferente, mas também um pilar importante, que é sobre oratória, e sobre a inteligência artificial, o surgimento, para que a gente possa ir se adequando. Então, essas são as minhas palavras como representante aqui da Academia de Criminalistas. Muito queria agradecer mais uma vez, dizer que estou realmente honrada de tê-la aqui. Espero que podemos nos encontrar pessoalmente depois, participar de outros eventos, outras oportunidades. E aí passo a palavra para o doutor Marcos ou o doutor Sami, caso queiram falar alguma coisa. Vai falar, doutor Marcos? Pode falar. Pronto. Não, no mais, assim, ratificar aqui, né, e fazer coro aos agradecimentos já feitos pela doutora Tatiane, assim, como eu já disse uma vez, foi excelente, assim, sem palavras, de fato, acho que agregou demais, e isso só nos fortalece, né, enquanto classe, enquanto profissionais, e momentos como esse, sem dúvida, assim, dignificam a nossa profissão, né, eu acho que esse é o sentimento. Então, mas é isso, fica aí o desejo de nós podermos marcar outros encontros, inclusive aqui na academia, doutora Cíntia,
que eu sei que sobre provas digitais você também costuma falar bastante, é um tema que você gosta, então, enfim, quem sabe aí mais à frente a gente também não pode renovar esse nosso encontro. Então, mais é isso, agradecer todo mundo que está aqui, né? Já são aí 9 horas da noite de uma quinta-feira, a gente sabe que não é fácil, enfim, cada um tem a sua rotina, a maioria aqui já atua mesmo, então tem a correria, tem a vida pessoal, e mesmo assim está se dispondo a estar aqui, sem dúvidas, é muito bom, eu acho que inclusive até para a gente é um reconhecimento também daquilo que a gente vem fazendo, então, mais é isso. Gente, eu só tenho a agradecer pelo convite, contem comigo, fico muito feliz por poder contribuir de alguma forma e aprender também. Eu sou adepta à advocacia colaborativa, não tenho muito tempo, gostaria até de poder ajudar mais os colegas. Eu estou com uma pendência com a doutora Jade de uma revisão criminal aí, que cada vez que eu falo, Jesus amado, não consegui ver, vai fazer ela ainda, meu Deus do céu. A correria insana mesmo, e a gente está apagando fogo o tempo todo, é difícil até se organizar dentro de uma rotina tão inesperada desse jeito. E então, realmente, é o que o doutor Sam falou, os que aqui estão e os que vão assistir a aula depois já não querem fazer mais do mesmo, né? Querem buscar outras alternativas, outras estratégias, e eu me coloco realmente à disposição. Vou mandar alguns outros modelos para vocês aí de HC substitutivos, aí depois a doutora Tatiane repasse aí para o seu pessoal, a Mariane também. E assim, eu não consigo realmente responder, às vezes eu recebo, principalmente depois da aula, eu recebo muitas mensagens no direct e tudo mais, eu tenho um modelo sensacional. Gente, às vezes passa despercebido, não consigo ver, não me interpretem mal, não é isso, mas eu sempre me coloco à disposição, tem lá o link do meu WhatsApp na bio lá do Instagram, e que eu puder ajudar, se quiser fazer parcerias também, muitos colegas acabam me contratando depois, porque num primeiro momento, né, olha, não sei fazer, ou então assim, me contrata para fazer uma análise processual daquele caso, para ver se cabe um HC ou não. Então, assim, eu estou sempre à disposição, tá bom? Agradeço demais o convite e sempre que precisarem, quiserem, é só me contatar, tá bom? E fico feliz demais por ter participado dessa reunião. Satisfação, doutora Cíntia. E obrigada também a todas as pessoas que conseguiram ficar aqui até o final, né? E essas pessoas estão de parabéns. Vamos